Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com a advogada Shin Jae-Kim. Espero que gostem. Muito obrigado, Shin Jae-Kim, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Bom, depois de anos de insistência, né? Resolvi aceitar. Bom. É ano de insistência porque as pessoas insistiam comigo pra chamar, tá? Então, assim, não é porque... Tinha também, obviamente. Não, mas é um prazer enorme de estar aqui. Tá, bom. Então, essa parte estamos bem resolvidos, tá bom? Com certeza. Eu sempre peço pro nosso convidado fazer a sua autoapresentação, o constrangedor Chagis Rogué. Me conta um pouquinho quem é você. E aí a gente aí eu faço uma leitura da pesquisa que eu fiz e a conversa desenrola, tá bom? Bom, como a nossa conversa vai ser em português, então vou começar falando em coreano. Annyeonghaseyo, 저는 김신재 변호사입니다. Eu sou Shin Jae-Kim, eu sou advogada. A gente vai falar um pouco, acho que sobre quem eu sou, em maiores detalhes. Mas eu sou filha de André e Bárbara, né, Kim Kyung-sik e Yoon Jae-shi. E também eu sou mãe de Sofia, esposa de Charles, também coreano, mas cresceu nos Estados Unidos. Irmão de Felipe, que também é advogado, que tem a Sueli como esposa. Tenho duas lindas sobrinhas, Isabela e Alessandra. Ok, maravilha. Vai ficar legal. Já tenho aqui toda a minha família no Brasil já devidamente apresentada. E aquilo que com o tempo, né, apesar de eu ter uma coisa muito peculiar no seu currículo que me chamou muita atenção, mas é aquilo que com o tempo não muda, né? Porque às vezes a gente vem grava e fala quem sou eu hoje e é o trabalho, e depois de um mês pode ter mudado, mas no né? fim do dia é a raiz que a gente está criando no Brasil, né? E eu acho importante a gente sempre lembrar isso. Ótimo, raiz criando no Brasil. Isso daí é um tema também muito importante para mim e para esse podcast. Bom, já que você foi para esse lado pessoal, que é maravilhoso saber disso, eu vou para um pouco do lado profissional. A minha pesquisa é baseada, então, no LinkedIn, na própria apresentação que a Tuzini faz, e a pesquisa fala um pouco assim, então. Shin Jae-Kim nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 9 anos de idade. Formou-se em Direito na Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, e atualmente é sócio responsável pela área de Compliance e Investigação e membro do Comitê Executivo da Tuzini Freire Advogado, escritório onde trabalha há mais de 28 anos. Shin é pioneira na implementação de desenvolvimento da área de Compliance no Brasil. É isso. É que, assim, é tanto tempo em um só escritório. 28 anos e mais alguns meses. Na verdade, eu tenho um pouco mais, né? Porque o que acontece? Quando eu me formei, e depois a gente pode até falar um pouco antes da minha formação em Direito, depois como advogada, também fui comerciante, então a gente tem muita história aí para contar. Mas eu tive um escritório meu, né? Logo que saí da faculdade, sem conexão nenhuma na área jurídica, e resolvi, assim, com toda a coragem, montar um escritório. Eu e minha sócia, uma das minhas melhores amigas, a Débora, a gente montou um escritório. E depois de 4 anos, eu vi que aquilo não era para mim. Ter um escritório próprio? Não, escritório próprio sim, mas o dia a dia de um escritório pequeno... Ah, tá. E as causas que a gente recebia, era uma causa muito emotiva para mim, porque era normalmente pessoas com problemas de locação, os lojistas do Bom Retiro. Então, aqui eu quero até fazer um parênteses, agradecer todos aqueles que me apoiaram muito durante a minha carreira, porque a colônia foi fundamental para iniciar a minha carreira. Daí, quando eu entrei em Tuzini, o tempo passa, né? As pessoas perguntam muito isso para mim. Nossa, Shin, como que você consegue ficar tanto tempo no mesmo escritório? Mas foi um escritório revelador em todos os sentidos. Eu acho que onde eu ganhei mais coragem, mais a determinação de que a gente consegue, quando você coloca uma coisa na cabeça, de fazer as coisas acontecerem, né? Então, apesar de estar no mesmo endereço, no mesmo escritório, eu acho que a minha sensação é que eu estive em vários lugares diferentes, porque realmente lá me possibilitou a gente abrir novas áreas, novas frentes de trabalho, que outrora, antigamente, a gente não imaginava, né? Então, por isso que eu tô lá há 28, mas eu pretendo me aposentar por lá. Mas tá longe disso também. A gente tem regra, né? 65 anos você precisa se aposentar. Precisa? Até para dar respiro para os que estão chegando, né? Entendi. Bom. Então, a gente tem um escritório hoje com mais de 1.300 pessoas. Quando eu entrei no escritório, nós éramos em, acho que, menos de 100 pessoas. Então, imagina,
Mas já existia esses super escritórios na época? Não, assim? Eu acho que estruturalmente falando, sim, os fundadores, o Zé Luiz Freire e o Silas Tosini, sempre tiveram essa visão mais para frente, né, para fora do Brasil, que o Brasil não é somente Brasil, é muito mais que isso. Então a gente sempre esteve muito com conexões internacionais, né? Acho que é onde a gente acabou pegando carona aí no crescimento do Brasil, quando o Brasil passou a receber nos anos 90 investimentos estrangeiros, aí o escritório já estava pronto. Então... Entendi. Bom, chegou no Brasil com 9 anos, na hora de prestar vestibular, é direito. Eu já sabia que ia ser direito. Não. Tá. Gosto disso. Não, na verdade eu fiz Bandeirantes, né? Tá. Fiz Bandeirantes e quando eu estava no terceiro ano do colégio, você vê seus pais, você vê todos os seus ciclos de amizade que eram, no meu caso, a maioria dos meus amigos não são coreanos, não tem como não ser, né? Na época, eu atuei bastante no Sangdang, né? E eu fui fazendo as amizades, e aquilo era meu mundinho, digamos, né? E na faculdade que acho que você tem mais contatos com os brasileiros, né? Então, onde eu conheci a Débora também. Mas até antes disso, quando eu estava no terceiro ano do colégio, eu só tinha, acho que, uma certeza para mim. Eu queria fazer algo que salvasse vida. É legal falar disso, né? A gente, com o tempo, a gente esquece um pouco dos nossos porquês, o fundamento, essa coisa mais filosófica e tal. E eu queria salvar vidas, né? E para mim, via só 2 possibilidades de fazer isso naquela. Eu tô falando disso já, 35 anos, né? Sei lá, quase 40 anos atrás, né? E tinha direito e medicina. E não é porque meus pais insistiam, não, você tem que ser Pionossani, Usal, né? Uhum. Só que eu fui ali na Escola Paulista de Medicina, no subsolo, tem uma parte de dissecação, né? Que eles ficam dissecando os corpos. Eu fui lá fazer uma visita para ver como que era, né? No terceiro colegial, isso. Mas eu desmaiei. Então eu falei, na hora que ele levantou o braço ali, o médico levantou... Pum, eu tava já com aquele cheiro de formol, né? Falei, não, acho que não é isso que eu quero fazer. Graças a Deus que até hoje eu passo mal só de ver ali, né? Mas se no terceiro colegial, se você tivesse ido pra uma prisão, será que é advogada que eu quero fazer? É porque você foi no mais extremo, por exemplo, da medicina. Da medicina, né? Se você tivesse ido pra uma prisão, talvez não seria... talvez tinha que ser, né? Tinha que ser isso mesmo, né? Por que eu fui primeiro ali e não na prisão, né? Então, isso que aconteceu. Por isso que eu fui pra direito. Não era um sonho... né, desde pequena, de querer ser advogada, nada disso. Nota de corte não influenciou, então. Não, naquela época, eu acho que era difícil já, obviamente, né? São Francisco, hoje eu sei que é muito mais difícil estar no São Francisco e tal, mas a Cristão nos recomendo, né? Isso tudo é isso. Eu acho que uma vez você tem que estar dando uma... No Bandeirantes sempre estava nas primeiras salas. É que, não sei se você sabe, hoje o Bandeirantes não separa mais alunos por nota. Graças a Deus, né? Você acha que isso foi um avanço? Você sabe que Bandeirantes, eu tenho uma relação de amor e ódio. Tá. Vou te explicar por quê. Eu vim pro Brasil, né, com 9 anos, já entrei na primeira série. Uhum. Né? E 9 anos, todo o resto da classe, 6, 7 anos, né? Tá. Apesar que tinha mais um, acho que era Byung o nome dele. Coreano? Ele não tá mais no Brasil. Eu e ele, lá no Grissério, ali, na Escola Firmino, ali perto da Liberdade. Eu não tô lembrando, uma rainha que é... É uma que vira à direita da Rua da Glória, lá embaixo. A Escola Roosevelt, até. Onde eu sei que o Serra estudou lá, ele sempre fala disso, mas enfim. E aí eu entrei na primeira série com 9 anos e tinha esse de 15, e estávamos nós dois, assim, com cara de velho no meio daquela criançada toda, né? Fico pensando hoje. E aí, logo em seguida, a gente conseguiu passar para 4ª série. Tá. Então, aí já nivelou a idade, já tava nivelou na a mesma idade, porque eles deixaram a gente pular. E fui pra São José, São José, lá na Liberdade, só escola feminina, né? E quando eu cheguei no Bandeirantes, eu lembro até na minha conversa com, acho que era o Aguiar, se não me engano, ele falou, olha, diretor, sabe que você fala português mais ou menos, você quer entrar numa escola como a nossa, eu vou te dar o seguinte, se fosse para você poder ficar aqui no colégio, você não pode pegar nenhuma recuperação. Porque se você pegar recuperação, o seu irmão também vai ter que sair. Porque eu ia entrar junto com o meu irmão. Meu irmão tem 2 anos de diferença comigo. Ele é mais velho?
Eu tava na 7ª série entrando, ele tava na 5ª série, né? Ah, tá. Então essa foi a conversa de negociação. Imagina, eu na 7ª série, quantos anos tem? 14, né? 13, 14. 13, 14 anos, eu tenho que ouvir o diretor falar pra mim. Mas qualquer outro aluno poderia pegar recuperação, você não pode. Eu não podia pegar recuperação ali. Eu tinha que passar. Porque, para eles, estava, acho que, fazendo uma exceção de alguém que está vindo de colégios estaduais, escolas estaduais, né? E estrangeira também, né? E eu acho que eles foram bacanas, porque eles aceitaram, só que tinha uma condição, porque sabia que Colégio Bandeirantes, naquela época, era o colégio, né? Uhum. Mas você acha que eles foram legais? Não, você não estava de bolsa, você estava pagando. Pra criança de 14, 13 anos, eu acho que aquela conversa... Né, e na verdade não era nem com você que tinha que ter essa conversa, era com seus pais. Mãe, coitada, eu era sim, mas... era intérprete, então, né? mas um colégio que supostamente... Eu estudei no Bandeirantes, eu tenho lugar de fala pra poder falar mal. Você repetir e sair é normal do Bandeirantes. Sim. Bandeirantes, você repetiu, não fica... Não tem mais... Não sei como que é hoje, se você pode repetir. Não, assim, na minha época podia repetir. Eu tinha amigos que repetiam e ficaram. Mas então, nem podia nem de recuperação. E aquilo me marcou muito, né? Mas pensando bem, eram todos não coreanos, sabia? Os não coreanos podiam repetir e continuar. E a impressão que me dava é que os coreanos eram meio que convidados a ser retirados. Tipo, quase que isso. Era uma coisa assim, viu? Não tá rolando legal. Eu sei que nosso ciclo, então, a partir de então, eu tinha um ciclo todo de brasileiro. Né, brasileiro e coreanos. Na minha infância era de brasileiro, porque meus pais foram morar lá no Brasil, e lá era brasileiro. Depois o ciclo passou a ser coreano, comecei a frequentar a igreja. Comecei a frequentar a igreja, então passou um pouco mais esse mix de brasileiro mais coreano. Depois, quando fui para Bandeirantes, agrega-se aí os japoneses, né? Uhum. Então, ele tá aí. Então, eu ia para os bailes, tudo japoneses, né? Mas foi essa experiência. Acho que Bandeirantes tem essa coisa de forçar, né? Então, amor e ódio, quando eu saí do Bandeirantes, apesar que 3º ano do Bandeirantes eu mal estudei, né? Acho que você também não, né? No colégio? Só o truco, né? Ali na esquina, certo? Jogava muito truco ali. A minha mãe de vez em quando ouve. Truco eu só e baile, estudava. sexta e sábado, sim. Você só estudava, né? Mãe, pra mim foi diferente. Eu estudei, eu não faltei nas aulas. Tô brincando. Mas aqui o 3º colegial... Mas eu acho que meus pais têm a impressão que eu fui excelente aluna, que eu só estudava e tal. Mas, na verdade, eu tava sempre lá no truco. Então você é inteligente, por isso. Porque não é um colégio que dá pra levar no bar e no truco assim, mas, facilmente. Enfim, eu acho que na 7ª série eu passei, tanto é que, né, eu e meu irmão, a gente continuou ali em Bandeirantes até o 3º ano colegial. E eu passei no São Francisco. De primeira? Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Ah, é? Meu pai chorou muito. O teu pai fez faculdade? Não, meus pais não fizeram faculdade. Era essa realização então, pra eles é aquela realização de um sonho, né? Tá. E eu lembro de ter chegado em casa para dizer que tinha passado, era jornal ainda. Uhum. Meu pai chorava tanto. Você que deu a notícia. É, muito emocionante, né? Entendi. Aí pesa, né? Pesou pro seu irmão demais, também. Né? Acho que meu irmão também pesa, mas o meu irmão realmente, ele também fez São Francisco, igual eu. A pressão foi pouca também, né? E os dois são advogados hoje, né? Uhum. Que não é comum na colônia você ter aí 2 irmãos, né? Atuando em direito, né? E aí... Quando você entra na faculdade de Direito, passei na São Francisco, porque eu sei que se eu vejo um cadáver eu desmaio. Mas aí o que acontece? Quando eu estava no primeiro da faculdade, ainda não sabia o que eu queria fazer. Novamente, não é que eu entrei na Direito, entrei em Direito para ser advogado por força dos meus pais. Meus pais, eu acho que tem uma coisa muito interessante dos meus pais, é que eles me dizem, né, quando eu estava no Bandeirantes, meus pais iam me buscar de trem, né? Porque naquela época eles não tinham nem carro e tal. Então, quando eles conseguiram juntar o primeiro pé de meia ali, a primeira coisa que eles foram fazer, em vez de ampliar a fábrica deles, que eles tinham uma confecção dentro de casa mesmo, a sala não tinha sofá, né? Uhum. Não sei se você já ouviu essas histórias, você entra na sala, a sala inteira é mesa de corte, né? Então você mal tem ali um espaço para você poder andar, mas até antes disso, o que eu sempre falo com minha filha é que quando eu estava com 9 anos e 10 e tal, eu lembro claramente eu tendo morado algum tempo no único quarto, né? O cômodo. Lembra que hoje as pessoas falam, eu tenho 2 cômodos em casa, né? Literalmente 2 cômodos. Era o quarto, que deve ter o quê? 8 metros quadrados, ou até menos, 6 metros quadrados, que tem um armário no meio divisório e tem a beliche no lado e a cama de casal.
né? Assim que eu fiquei alguns anos com meus pais tinham uma quitanda. Na quitanda, no Brás? Não, na Moca, na Rua Gaimbé. E nessa quitanda, e assim foi. Eu acho que foi quando eu amadureci, porque eu estava, até antes de entrar no Bandeirantes, então eu estava com 13, acho que um pouco 12, 13 anos, em que você está naquela fase de rebeldia, né? Durante a adolescência. Eu lembro claramente de ter falado, pô, mãe, você me trouxe aqui no Brasil para morar nesse cubículo aqui. E onde as pessoas não me reconhecem. Eu não sou ninguém na escola. As pessoas não falam comigo, eu sou uma estranha, certo? Eu sou uma estranha, eu mal consigo falar português direito ainda, tenho sotaque. E eu sei que minha mãe me botou pra fora de casa. Ah, ela ficou brava? Ela não ficou sensibilizada, assim? Não, ela falou o seguinte, bom, você não gosta da sua vida, então vai procurar a sua vida, né? E eu me lembro, pegando a malinha que ela me deu a mala pra sair fora. Outro dia eu tava falando com minha mãe nem se lembra. Ela não se lembra disso? A gente registra de uma forma diferente, né? Você acha que ela realmente não lembra? Que eu fiz a mesma coisa que a minha filha. Outro dia minha filha, quando era pequenininha, ela tava com 5 anos, ela falou, ai mãe, você é muito má. Eu sou má, filha? Então é o seguinte, olha, vai lá. Vai procurar outra mãe. E eu acho que até hoje marcou tanto. Ela lembra? Ela tem 20 anos, ela lembrou, né? Mas eu acho que minha mãe não lembra. Mas enfim, eu saí e, logicamente, eu voltei, né? Quanto tempo durou essa... Fiquei zanzando no quarteirão várias voltas e voltei, né? E quando voltou, você lembra da cara da sua mãe? Não, minha mãe sabia que ia voltar, né? Mas ela ficou bastante triste, né? Chorou bastante depois que eu voltei. Porque pros pais, né? Hoje que eu tenho uma filha de 20 anos, é só amor, né? De cima para baixo é só amor, certo? De baixo para cima, rebeldia, passa em todas as fases, né? Até você ter o seu filho. Você sabe que quando eu tive a minha filha, eu sei que a gente tá falando de várias coisas ao mesmo tempo, mas é uma conversa, né? Então, isso, é pra sem isso que regra, a gente grava. certo? A primeira coisa que eu lembro de ter feito claramente foi ver minha mãe abraçar e agradecer muito. Porque acho que esse sentimento, essa grandeza do amor materno e paterno, né? É uma coisa que de cima para baixo a gente só vê amor, né? Mesmo nas horas ruins. Então, isso marcou muito. Daí eu queria sair, voltei, logicamente, essa rebeldia toda. Tem Bandeirantes e tal. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, ainda não sabia o que eu queria fazer. Mas sabia as possibilidades? Ou nem isso? Mais ou menos. Eu sabia o seguinte, eu apesar de não parecer, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tá. Mas ela forçava, você também, né? Você força, a vida vai te forçando a te testar, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca tive medo de testar coisas novas, assim. Então, e eu acho que, eu sei que vários que estão me assistindo, que já me conhecem desde pequena e tal, na igreja eu sempre fazia coisa, né? Organizava, na faculdade eu era líder. Então você está sempre procurando fazer algumas iniciativas para juntar as pessoas, né? Então, quando eu entrei na faculdade, sem saber, outro dia alguém me perguntou, Shin, você queria ser rica? E eu querer ser rica? Eu não lembro. Quem não quer ser rico? Não, mas eu acho que essa nossa relação com a riqueza... Porque tem gente, eu quero ser rico, né? Tá. Eu quero tal. Eu acho que eu sempre pensei o seguinte, eu acho que eu quero ter um conforto, mas riqueza, aquela coisa bilionária, até que de vez em quando, se alguém me der $100 mil para gastar à vontade, não tem, você fica pensando. Mas não era algo tão forte para mim, pelo menos nessa época do colégio e da faculdade. E se a pessoa tivesse perguntado, você já se sentiu pobre? Você já sentiu assim, nossa, eu sou pobre? Diria que sim. E aí quis deixar de ser pobre? Porque durante essa fase que eu saí, é justamente essa rebeldia, né? Não é essa vida que eu quero. Você entrar, você passa pela quitanda que você vende. Me dá, sei lá, 10 centavos de massa de salsinha. Me dá R$2 de tal, 2 cruzeiros, não sei. Você trabalhava também na quitanda? Ajudava meus pais, né? Então, aquela vida cotidiana. E você sai de lá, o banheiro fica no andar de baixo. Certo? No meio das verduras, tá aquela sujeira imensa, né? Por mais que você seja limpo. E você sobe a escada, não tem guarda-corpo, você sobe e tal, e você tem só um quartinho e uma cozinha bem pequena, né? Então, eu acho que nós éramos felizes, mas, tá entendendo? Porque eu acho que quando você lembra de onde você cresceu,
né, das dificuldades que a gente passa, todos nós passamos como os imigrantes, certamente eu já vi em momentos de, nossa... E tanto é que outro dia eu fui ver uma casa, eu ficava assim, nossa, que legal seria se eu morasse nessa casa. Por que eu moro aqui? Então, olha essa casa maravilhosa. Isso recentemente? Não, recentemente eu tive essa... Eu voltei na rua. Ah, onde você morava? Onde eu morava. Eu vi a casa que eu almejava um dia morar. Ah, ainda existia essa casa? Essa casa porque a existe. Moca agora tá subindo torre atrás de torre. Mas é uma casa... normal. Que hoje você não moraria. Entendeu? Então, assim, tem muito disso, né? Que acho que a vida também vai te mudando as suas perspectivas, as suas visões. Mas o que eu acho que foi marcante, eu ficava muito assim, bom, eu não sei o que eu quero fazer, então eu vou fazer várias coisas, mas até descobrir o que eu quero fazer. Isso na faculdade Na faculdade. Então, eu ia pra faculdade de manhã, eu fazia aula de estilismo, francês, alemão... costura, eu fiz de tudo. Porque teus pais já faziam confecção nessa época? Já fazia confecção, eu queria ver se eu gostava, eu comecei a participar também da vida da confecção dos meus pais. Quando chegou no segundo, terceiro ano da faculdade, eu fiquei mais frequente aí na confecção dos meus pais. Então, eu ia com minha mãe, como todos os vários coreanos fazem, para a Europa com ela, para ver os modelos, criava alguns, tal, vendia bem e tal. E aí, quando chegou eu acho que foi de quarta para quinto ano da faculdade, minha mãe falou, bom, você quer montar um negócio para ver se é isso que você quer fazer? E sim, aí eu lembro, meus pais me emprestaram, eu e meu irmão, $10.000 pra gente montar um nosso negócio. Você conjunto com o seu irmão? Ele também tava na dúvida se queria fazer? Não, ele viu, acho que... se der certo, a gente... A Nuná tá fazendo direito, eu vou fazer direito. A Nuná tá fazendo confecção, eu vou fazer confecção. Foi, eu acho que o dele também foi uma descoberta, né? Que ele foi vendo... Meu irmão, nossa, é 1000 vezes melhor advogado que eu. Tá. Eu sempre digo pra ele. Né? Ele é um mega advogado. Mas... E aí, nessa fase, a gente então montou um negócio lá na Mart Center. Com $10.000. Mart Center? Mart Center na Vila Guilherme. Mart Center. Sim, era um dos primeiros shoppings de atacado. Shopping de atacado. Logicamente, o fácil era pegar os produtos dos meus pais e revender ali. Tá. Mas eu ia pra 23 de maio, comprava um monte de coisa diferente, colocava a marca. Na 25 de março? Na 25 de março. Tá. Né? E colocava 400%, 500% de markup e vendia lá. E na época, eu sempre digo que gente, qualquer coisa que você coloca lá, vendia. Né? O Brasil estava crescendo muito nos anos 90, no começo dos anos 90. E aquela loucura, né, de venda que não dava conta. Gente, era de manhã à noite, assim, com gente, fila esperando para a loja abrir. E não pegou nenhuma DP na São Francisco nessa época? Não, eu levava na boa, porque São Francisco, naquela época, sem desmerecer, gente, faculdade. Mas é faculdade, né? Eu acho que você vai pegando o jeito, né? Tá. Pra alguém que podia jogar truco na sexta-feira do Bandeirantes, São Francisco era fácil, então. Então, assim, não foi fácil, obviamente, tem matérias que eu tive mais dificuldade, mas tava lá levando e tinha isso. E eu vendia coisas, era sacoleira na faculdade, né? Até hoje o pessoal fala, Tim, você é sócio do Zinipere. Ficou seduzida a continuar nisso? Então, aí o que aconteceu? Depois de acho que 1 ano e meio, mais 1 ano, talvez 1 ano, a gente já tinha feito assim, uma bela poupança, né? Mas alguma coisa me dizia que aquilo é assim, ou eu saí de lá para assumir de vez o negócio dos meus pais, para crescer. Talvez teria dado certo também, né? Ou então, eu não ia ficar daquele jeito, né? Porque você chega uma hora, fica a rotina, né? Você vende muito, mas abre a loja, você vende muito, fecha a loja. Para que aqueles que estão nos ouvindo aqui, eu sei que tem recessão, mas naquela época, era uma época que se vendia bastante. Foi a fase de ouro. Era uma época de muito fluxo, né? Muita circulação de moeda ali, vamos supor assim. E eu resolvi devolver tudo, vendi de volta, né? Paguei de volta, tal. E eu acabei pegando dinheiro e investindo lá na Coreia, que não deu certo, então acabei perdendo tudo. Mas e o seu irmão também, tipo, sem muito poder de decisão, irmão, foi indo atrás? Não, na verdade, meu irmão, ele não gosta de comércio. O que ele gosta mesmo é estudar, ler e ser advogado. Tá aí o advogado.
E teus pais, eles realmente foram neutros, assim? A decisão era sua? Não, a decisão era minha mesmo. Eu acho que nesse ponto, meus pais, assim, é a oportunidade que eu tenho para falar para a Colônia e agradecer meus pais, que meus pais nunca nos forçou em nada, né? Tanto é que quando eu comecei a ser advogada, de fato, comecei a fazer estágio, foi já no 5º ano, comecei a fazer estágio na Fazenda, depois na Procuradoria que tem lá assistência judiciária aqui do estado de São Paulo. Então, fui fazendo diferentes estágios e meus pais sempre me apoiaram muito. Vai mesmo, faça isso, você tem que conhecer o que é e tal. Não foi porque eu queria ajudar, nada disso. Então, olha, se você escolheu direito, vá ver como que é isso, né? Então, assim começou a minha carreira. Nada brilhante, nada tal, mas é porque algo me dizia que aquilo não ia funcionar para mim. Eu tinha algo maior para fazer. Tá. Né? Então, fechou o Mart Center. Eu fechei o Mart Center e continuou. Acho que a gente acabou fechando, porque não tinha como a gente estar ali. Tanto é que a gente vendeu o Mart Center, e do Mart Center, então, o dinheiro que a gente ganhou ali... Fez investimentos errados. E aí deu tudo errado. Aí abriu seu escritório? Ainda não, porque eu estava na faculdade. Tava na faculdade. Eu comecei a fazer o estágio. Mas tem uma coisa também que sempre bateu muito forte para mim, foi que a gente fala muito de... Hoje é fácil de falar isso, né? Todo mundo fala de American Dream. Eu estava numa época que todos os meus amigos da igreja e tal já estavam indo para os Estados Unidos. Ou estudavam fora, ou então eles se mudavam. Aqui era a passagem, né? Brasil era a passagem, né? Então, mas eu gosto de falar nas minhas palestras que eu vivo um Brazilian Dream. E muitos de nós vivemos Brazilian Dream. A gente não valoriza, mas o Brasil é um país extremamente inclusivo para os imigrantes, né? O fato de eu estar no Tozini Freire, eu sei como é difícil você ser sócio de um grande escritório, e na época também não é nada fácil, mas eu tive a sorte de encontrar os fundadores que têm cabeça muito aberta e ver talento nas pessoas, né? Então, na minha entrevista foi o máximo, porque eu estava contando um pouco da minha história dessa fase que a gente abriu o escritório, né? Deixa eu falar disso que também é muito bacana. Então, quando eu decidi fazer direito, eu fiz estágio na Fazenda, né? Acho que 1 ano, 2 anos. Depois, quando a gente se formou, ainda eu não tinha emprego, né? Fazenda é fazenda. Tá. É público ou você faz... Você era naturalizada? Não. Então eu que me naturalizei porque eu queria ser juíza. Tá. Então, eu ia começar a ver a questão da seleção, dos concursos e tal. E essa Débora que eu estava falando, uma das minhas amigas, ela estava, e nós dois estávamos na faculdade, ainda terminando, falou, o que nós vamos fazer? Ela também não tinha estágio fixo, nem eu, né? Pô, vamos montar um escritório? Por que não? A gente monta um escritório e pode dar muito certo. Bom, não tinha um cliente, uma alma viva entrando. A gente montou o escritório. Aonde que era o escritório? Na João Mendes, tá. no prédio 11 de agosto. É um prédio rosa, quase em frente ao Fórum João Mendes. Quando nós montamos o escritório, primeiro a gente trouxe todos os móveis velhos de casa. Porque eu tinha uma coisa para mim que eu não queria me depender, pedir dinheiro para meus pais, tal. Nem ela era pior que eu, então. Não, a gente tem que fazer do zero. Eu falei, tá bom, vamos fazer parece, só como não, né? Parece uma brincadeirinha. Mas, enfim, a gente se formou na faculdade, vamos montar essa... Por que não, né? Então, a gente alugou ali o 8º andar, juntamente que o Dr. Geraldo, ele já faleceu, muita gente boa. Então, eram três salas. A gente ficou com 2 salas e ele ficou com a sala dele. Então, ele meio que sublocou. Né, as 2 salas. A gente não tinha dinheiro para investir. Tava um estado, assim, horrível, né? Então, falou, vamos pintar nós duas. A gente sabe pintar. Chegou fim de semana, imagina, 27 anos, né? Tá. Não, era 25, né? Nós duas, 25 anos. A gente foi pintar. Você acredita que vários pediram contato porque eles também queriam pintar? Porque no final viram 2 moças ali pintando. Falaram, pô, eu também quero. Quem de onde quer, né? E ali a gente ficou. E eu acho que, como eu estava falando antes, quando a gente abriu as portas do escritório,
Não tinha ninguém de cliente. Ninguém. Mas vocês já tinham uma área que vocês queriam atuar? Não tem área, né? Você fala, o que vier... Hoje em dia tá um luxo. Você consegue entrar... Lá no Tozini tem mais de 35 áreas. É uma loucura de, né, qualquer coisa. Se o empresário pensou, tá lá, já tá feito. Então, eu acho que o mundo jurídico hoje mudou tanto, mas na época... Mas no final é tradicional, né? É trabalhista, fiscal, civil. Comercial, civil, familiar, família. E é isso, né? Só que quando a gente abriu o escritório, não tinha noção. A gente queria trabalhar em alguma coisa. Nós duas tínhamos feito empresarial, né? Então, logicamente, nosso viés era mais desse lado, né? E aí, não via ninguém. Não botou anúncio no jornal coreano? Nada. Aí, até então, aí veio um momento... assim, né, de pensar, falar, a gente tem que começar a dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no Bom Retiro, na Rua José Paulino, distribuir cartão. Eu vou distribuir cartão, porque colônia vai. Imagina você, né? Você sabe, jovem de 20 e poucos anos, sim. Eu tava com 25 anos, entrava de loja em loja na Rua José Paulino, literalmente, eu montei um escritório, eu gostaria que você apoiasse em mim e tal. Tinha gente que até me dava, mas eram casos assim, do tipo despejo, né? A maioria é despejo, reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista a gente aceitava porque pagava o aluguel. Você pegava 2 ou 3 reclamações, a gente conseguia pagar o aluguel. Trabalhista não dá dinheiro? Não, despejo não dá? Despejo não dá e é um estresse, né? Porque aquela coisa, as pessoas precisam dependendo daquilo para sobreviver e você tá dependendo de decisão. É uma forma de salvar vidas. Nossa, total. Mas então. Só que aquilo eu não conseguia, me paralisava. Eu lembro que eu estava chorando em casa. Era uma coisa muito forte. Não era para mim. Só sei que um dia eu abri o jornal, eu vi lá, olha, novos investimentos chegando. Eu falei, nossa, sabe de uma coisa? Eu acho que eu preciso fazer algo que para ser relevante. Porque se eu estudei tudo isso, e eu preciso entrar cada vez mais no mundo dos brasileiros. Eu não posso ficar somente na colônia. Acho que minha missão é outra. Foi uma coisa que deu, e aí eu cheguei para minha sócia e falei, quer saber, acho que eu quero estudar mais. Vou para fora estudar um pouco mais, porque era a época do European Union, União Europeia, estava bombando. E eu quero estudar mais como que vai ser essa relação do Brasil e tal, porque... E lógico, a colônia me apoiou muito, mas eu sentia que eu tinha algo a mais para poder proporcionar, para a gente poder ter uma conexão maior, né? E assim foi a história. E quando eu estava indo para... Um dia eu saí do meu escritório, fui andar ali lá perto para almoçar, e encontrei com um amigo meu, e esse amigo falou que estava indo para Bélgica, porque eu tinha um quê, assim, que eu não queria ir para os Estados Unidos. Talvez hoje eu vejo assim que eu super recomendo as pessoas que vão estudar nos Estados Unidos. Eu acho que te abre muito em termos de mundo corporativo, porque a Europa tem uma outra cultura, outro vibe, mas também é bom, mas isso aqui é um pouco diferente, né? Mas eu queria ir para a Europa e acabei indo para a Bélgica, estudei na Bélgica. Mas por causa desse amigo que eu encontrei do nada. Você tem uma ideia também? Quando eu voltei, encontrei também uma amiga do nada. Falou, olha, poxa, eu tô com meu escritório. Não sei se é isso que eu quero fazer, acabei de voltar, mas eu tava pensando em ir para um escritório, sei lá, que eu pudesse praticar um pouco de inglês, sabe? Eu queria ver se eu consigo atuar na área internacional. O curso na Bélgica foi em inglês? Foi em inglês. Tá. Eu queria atuar numa área internacional de investimento e tal. Sim. Pô, manda lá o currículo lá no Tozini Freire. Você conhece Tozini? Não tinha site como hoje, que você liga o Google, né? Não conheço. Falei, não, você não conhece? Um dos escritórios que tá super crescendo, né? Então foi assim que eu mandei meu currículo pro Tozini. E mesmo quando eu mandei pro Tozini, eles vieram fazer a entrevista e eu tinha que ainda acertar com a minha sócia, né? Tá. Então eu declinei o primeiro convite deles. Falei que porque você não tinha conversado com a sócia ainda. Não é só isso. Pra mim, eu sentia que aquilo era uma traição, quase, né? Ela deixou você ir lá estudar, aí você volta pra eu quero sair. Eu quero sair, não era. Mas eu queria conhecer o escritório, eu conheci, tal. Assim, de imediato, eles falam, não, você pode começar amanhã. Você tem um perfil que a gente quer e tal. Eu falei, não, mas não consigo fazer isso agora. Desculpa. Passou um tempo, eu abri o jogo com a Débora, né? Expliquei para ela o que estava passando, que eu acho que algo me dizia que eu precisava fazer uma coisa diferente, voltado para Brasil e Coreia, inclusive, que era quando os coreanos estavam vindo para cá, né?
E não muito pensar em sucesso na época, tá? Porque era muito mais. Porque quando eu falei um pouco da colônia, né? Eu sei que você teve uma convidada, você perguntou sobre ah, essa coisa do fazer direito porque você tem durante imigrantes, você não quer. Sim, Acho que sim. você fez uma pergunta assim, e no meu caso não foi por isso, né? Como eu te expliquei, era um sonho antigo que eu queria salvar vidas, queria fazer uma coisa que fizesse diferença e acabou sendo direito. E quando entrei em direito, a colônia me proporcionou a entrada, né? Porque sem a colônia me contratando, os pequenos trabalhos e tal, jamais eu teria condições de ter um currículo. Tá. Porque até então ninguém nos contratava, né? Você não microfone. tem, né? Mas e no começo é difícil justamente no começo você conseguir pegar casa. Muito difícil. E muito difícil. Então não foi um sentimento de, só voltando assim, de injustiça, de querer fazer justiça, por isso eu tô indo pra essa área. Não era. Era porque eu queria fazer diferença, que eu acho que o direito acabou sendo por exclusão. Comecei por exclusão. E quando eu comecei, eu vi que a gente não conhecia ninguém na área. Ninguém, literalmente. Não, tem o advogado do locador, né? Que você vai lá negociar com o advogado, mas... Doutor Samuel, né? Até o nome bem clássico aqui no Retiro. Mas era isso, a gente não tem contato com o advogado, a gente não tem contato com o juiz, a gente não tem contato a nada, né? Então, o começo foi muito difícil. E minha sócia também não tinha ninguém, não era da área. A família dela não vinha já da área do direito. Então, a gente foi na raça. E hoje é uma das grandes advogadas da área de seguro. O escritório dela, nossa, é enorme. É escritório próprio. É o escritório bomba, tem mais de 100 funcionários, ela tá super bem. Mas... Que poderia ser seu junto. Sim, se você tivesse ficado. Então, o meu ponto eu acho que a gente, às vezes, toma as decisões, acho que também tem que ouvir um pouco, né, dentro, né? Lá dentro tem algo que diz, não é isso, é aquilo. E a conversa com a minha sócia foi muito fácil, né? Porque ela me acompanha já desde faculdade. Ela sabe que eu sou altamente inquieta. Tá. Né? Inquieta nesse sentido de fazer novas coisas e tal. Escritório menor, bem ou mal, tem suas limitações, pelo menos, né? Porque são perfis diferentes, né? E ela sempre fala, poxa, você sempre falou desse seu desejo de se conectar com a Coreia cada vez mais, né? E talvez no escritório pequeno a gente até se conecta, mas a conexão vai ser com a colônia. Pra gente poder conectar de uma forma legal com a colônia, você também tem que ter força. E essa força vem através do robustez da sua prática, né? Então, aí que eu decidi. Então, ela me apoiou muito. Né? Eu acho que ela já estava esperando. Você sabe, você começa a sentir. Sabe, né? Quando você ficou fora estudando, ela já foi se virando lá e acabou do tipo... Tanto é que ela, logo em seguida, ela conseguiu uma sócia e depois a vida foi levando, né, ela de uma outra vez e eu entrei em Tuzini. Então foi quanto tempo entre quando você recusou a Tuzini? Você botou isso no currículo. Eu tenho um retorno no Tuzini, eu tenho um retorno no Tuzini. Acho que depois de alguns meses... Não chegou a um ano? Acho que quase um ano. Eu não, tá. Agora Aí você mandou de novo o currículo? Não mandei. Eles me ligaram. Foi o próprio Freire que me ligou. Do tipo, realmente você não tá querendo vir? Não, o Freire me chamou por isso que ele foi meu padrinho de casamento, Dr. Freire. Meu padrinho de casamento. Ele me chamou depois de algum tempo, acho que alguns meses depois, quase um ano, eles me chamaram. Eu falei, olha... Eu sei que você declinou, mas a gente queria ter uma nova conversa agora com o sócio fundador. E no mínimo, Então, até então eu não tinha falado com a Débora, acho que eu falei só depois, porque a coisa... Mas ela estava sentindo, eu estava me esforçando, a gente estava conseguindo novos casos e tal, crescendo já, pegando empresas, né, tal. Mas ia demorar, né, para crescer, né, enfim. E aí, o Zé Luiz me chamou para fazer entrevista e na entrevista ele falou o seguinte: olha, tenha o tempo que você quiser. Quando você estiver pronta nesses assuntos todos que você precisa resolver, você vem trabalhar conosco. Aquilo foi acho que foi naquele momento eu quero trabalhar aqui. Essa espera. Essa postura de, olha, você é a pessoa que acho que tem o perfil da nossa organização. Também entendo que você tem a sua ética, né, o moral e tal.
o que você tem em termos da história e tal, e eu respeito. Quando você estiver pronto, você vem. E eles estavam querendo você pelo perfil, mas já imaginando em que área você iria trabalhar, não? Não, essa é até uma pergunta interessante, que quando ele me entrevistou, eu falei, olha, eu sei que numa única entrevista você não vai conseguir me julgar como eu sou, né? Mas eu gostaria que você me contratasse porque você acredita que eu seja uma boa advogada, não pelo fato de eu ser coreana. Eu sei que anos 90, a gente tem aí nos jornais anúncios de entrada de empresas estrangeiras e tal, né, com algumas coreanas, mas eu não gostaria de ter nenhuma expectativa nesse sentido, que eu não gostaria de começar a trabalhar com esse peso de que eu tenho que buscar. Ele falou, Shin, não tô nem pensando nessa empresa coreana. Ele assim, quem é Coreia, né? Aquela coisa, né? De onde vem a Coreia, né? Concorda? 90 e pouco, agora eu dou risada de eu ter falado isso pra ele. E aí... Oi, Coreia, o quê? Que é Coreia? O que é Coreia, né? Pô, eu quero te contratar porque você assim, estudou fora, tal, Coreia, né? E eu lá falando que é Coreia. Né? Engraçado. Aí ele também falou o seguinte, falou, olha, então você espera, você faz quando você estiver pronta para começar e tá fechado. E a minha proposta é essa. E a carreira de advogado é assim, né? Você entra como estagiário, tem vários níveis, depois tem escritórios médios grandes, né? Tô falando. Uhum. Porque se é escritório menor, você tem contato, ou boutique, você tem contato direto com o sócio já. Mas até chegar à sociedade, você tem vários níveis, né? Então, era advogada que era estagiária, júnior, pleno, sênior e sócio. Aí eles queriam me dar a posição de advogado pleno. Logo de... porque você já tinha experiência. Já tinha experiência de 3 anos, eu acho. Né? Aí eu liguei pra ele e falei, olha, eu pensei bastante na sua oferta, mas eu acho que pleno não vai funcionar. Por quê? Vou te falar o porquê. Não é nem pelo dinheiro, né? Mas eu já tive um escritório meu. Conheço várias causas e tal. E vou dizer, né? Porque sofrer para poder estudar, eu vou sofrer. Seja pleno ou seja sênior. Então, eu gostaria de entrar como sênior. Se vocês aceitarem, tudo bem. Aí eles ligaram no dia seguinte dizendo que eu podia entrar como sênior. Tá. Só que o que eu não esperava... Você estava forçando para que eles não aceitassem, na verdade. Eu acho que sim. Mas quando eu entrei como sênior, encontro lá quem? Vários amigos meus, amigos e colegas da faculdade, como pleno e júnior. Tá. Não tinha ninguém como... Então, já entrei numa organização de 40 advogados com um ambiente hostil nesse sentido, né? Quem é essa que está surgindo do nada, entra como sênior? Tipo, e a oriental, né? Oriental. Uhum. Não tem família. Pela idade, jurídica. Era uma idade nova para ser sênior também? Era uma idade nova. Tá. E os amigos da faculdade já sabiam que, ela fez faculdade fazendo confecção, que ela nem levou a sério. Vendia bugiganga, trazia sacolas. Ela vai trazer as roupas pra vender aqui Sacola, na Tuzine. Quem é ela, né? Que tá aqui e tal. Então foi uma fase um pouco mais difícil, nossa. Se arrependeu um pouquinho na época? Não arrependi não, era um desafio, né? Tá, se sentiu motivada. Muito, eu dormia lá. Porque nossa, eu tinha que provar pra mim mesma que aquilo... Que também não tinha outra saída, concorda? Não tinha outra saída. Entendi. Eu ia pra confecção. Eu ia pro João Mendes. Não tinha como ir pro João Mendes no meu escritório. Tá. Primeiro porque a minha sócia acho que até aceitaria. Até hoje ela fala, Shin, quando você se aposentar, vem aqui e falar, quem sabe, eu virar parecerista no seu escritório. A gente brinca bastante. Mas na época não tinha outra opção. Tinha que ser ali. E era uma questão... Se eu negociei que tinha que ser sênior, tinha que ser sênior. Bom, mas aí que vem, né? A minha dica para os que estão assistindo, os jovens, eu acho que a gente tem que viver ao máximo cada experiência que nós temos, porque aquilo, de alguma forma, vai ser usada. O meu grande deal que eu peguei logo no começo, ele falou assim, bom, agora então você vai fazer uma aquisição de empresas. Aquisição de empresas? Não pensa na minha cabeça, né? Como que eu vou fazer essa aquisição, né? E era de uma grande rede de loja internacional. Só que o que fez diferença foi o fato de eu entender tudo sobre renovatória. Porque renovatória no Bom Retiro era a renovatória, né? Eu tive muitos casos de renovatória
no escritório, então eu tinha conhecimento, né? E apesar de aquisição, no final, o que mais pegou foram as renovatórias. Dos pontos. Dos pontos eram os principais. E cada ponto era uma nova negociação, não dava para usar uma mesma regra. Não, pelo menos a gente tinha que antecipar no contrato os pontos importantes com relação à renovatória, né? Entendi. Porque o que assegurava o valor daquele ativo eram os pontos, a garantia que os pontos iam permanecer. Tá. E aí, foi. Então, a gente terminou bem a aquisição, o pessoal achou que eu desempenhou bem. Super entendia de tudo, mas na verdade era também um pouco da sorte de ter pego um assunto que eu já sabia, já tinha vivenciado aquilo. Não foi uma sabedoria de quem direcionou, imaginando que você já tem experiência com renovatória? Não, né? Porque naquela época, gente... Quando eles olham o seu currículo... Brasil, anos 90, olha, a gente tinha tantos deals que entrava, ninguém olhava o que era. Não sei, nunca perguntei pro Zé Luiz se era isso, mas eu acho que não. Tá. Mas enfim, mas é que do meu lado eu vejo isso como se, nossa, que bom, né? Que foi, acho que, a grande prova da minha entrada. E a prova da minha entrada foi nisso. Aí, a partir daí, comecei a estudar para poder também subir de nível, né? No mesmo, nivelar com os demais colegas. E aí, foi. Naquela época, a Flora já estava no Brasil, então ela estava querendo sair do Brasil. Do Brasil, e aí uma empresa ia acabar assumindo depois eles acabaram entrando. Na verdade, são os representantes, né? Aí foi uma experiência interessante e tal. E aí, passou um tempo, passou acho que 1 ano e pouco, bati na porta do Zé Luiz para dizer, Zé Luiz, acho que a gente está vivendo um momento importante. Aí ele falou, o quê? Que momento? Você está vendo nos jornais? Está vindo muitos investidores. E tem lá investimento coreano. Lembra da Coreia? Ele deu risada, mas ele nunca fez nenhum comentário, porque ele é um mega líder, né? Criou o Tuzinho dele, é o que é, né? Hoje a gente já está na 2ª geração, né? Eu sou inclusive parte dessa gestão do escritório há muito tempo, mas a gente continua crescendo muito, né? Porque a gente pegou a mesma filosofia da inclusão, de antecipação de diferentes de business. Foram visionários, né? Muito. E a gente continua com essa mesma visão e o escritório vem crescendo. E aí ele falou, pô, mas Coreia... ele falou, não, então tá, vamos ver o que você consegue fazer. E o seu coreano era bom o suficiente para fazer um approach no pessoal? Não. Isso nunca foi um receio? Eu sempre digo, né, 한국말은 그냥 한국말 하는 척. Tá. Eu brinco sempre, né? Então, mas isso não é uma coisa que fazia pensar que talvez essas empresas não iam querer? Não, mas então, deixa eu te falar. Foi, acho que, uma experiência interessante essa virada, né? Então, eu tava lá nessas aquisições, né? Eu fiz aquisição atuei em muitos deals, né? JCPenney, Lojas Renner. Eu fiz muitos deals diferentes, né? Do mundo corporativo, digamos. Agora, com relação à parte dos investimentos, eu conheci... Então, eu mantinha contatos quando eu estava com o meu escritório, eu ia muito para os jornais, né? Para eles fazerem matérias sobre, né? Minha carreira e tal. Alguns topavam, outros não, né? Os que topavam queriam dar uma força para essa jovem coreana que estava virando advogada. Jornais da comunidade. Jornais da comunidade me apoiaram muito, né? E eu estava em todas. Onde tinha, eu ia lá fazer. Você que cavava era a sua própria assessora Business development na veia, né? Porque se você não buscava o negócio, não tinha negócio para fechar. Você não tinha como pagar, né? Quem tem confecção tem que abrir a loja e vender, certo? E em vez de você, então, botar um anúncio no jornal, um classificado... Não tinha dinheiro para colocar. Você cavava uma matéria de reputação. Cavava uma matéria, ia nos eventos coreanos. Entendi. Não, mas é muito, muito nova, né, gente? Hoje eu vejo pessoas com 25, 26... É muito nova. Mas, enfim, E assim foi, né? E aí, quando eu tava... Então, através desses jornais, desses contatos, me apresentaram um diretor da KITA, que é Korean International Trade Association. Tá. Que é onde, na época, nos anos 90, a Coreia estava muito voltado para a exportação. Era um país puramente exportador, né, dos seus produtos e tal. E esse diretor estava no Brasil fazendo divulgação. E eu conheci. E aí, perguntei para ele... se ele via um interesse das empresas coreanas no Brasil. Ele falou, não, claro, senão não estaria aqui. Mas o que o senhor acha de eu ir até lá, eu levo o fundador daqui para a gente fazer uma apresentação sobre como investir no Brasil. Aí ele falou, bom, vamos fazer uma parceria. Eu com 20 e poucos anos. Tá? Ele topou.
Tudo isso em coreano? Tudo isso em coreano. Não, meu coreano até que... mas, logicamente, melhorou muito, né? Depois que comecei a advogar. Isso estou falando de 95, né? Em 96, então, nós fomos para a Coreia, 96, 97, acho que 96 nós fomos para a Coreia. E até tem eu não sei nem quanto tempo tem, eu tenho várias histórias engraçadíssimas. É o seu tempo, acho que tem o seu tempo. Não, e aí o que aconteceu? O Zé Luiz, que ele faz exatamente o que eu faço muito hoje, que eu viajo muito pro mundo afora para poder divulgar o Brasil. Eu sou embaixatriz do Brasil, né? E, logicamente, para Tuzini Freire, mas também para o Brasil, porque aí você na carona já vende serviços jurídicos. E o Zé Luiz falou, então você organiza, veja o que você acha que eu devo fazer e deixou na minha mão, né? E é um cara que sempre apostou muito nas iniciativas. Se você tem ideia, vai fazer. E essa continua sendo nossa cultura, né? Tem ideia, vai fazer. Logicamente, algumas você tem frustrações, não dá certo, mas dentre essas várias tentativas, alguma pode dar certo. Mas tá bom, então eu vou fazer. Então eu organizei. Eles falaram que conseguiram organizar um seminário na Coreia, que já tinha mais de 100 e poucas pessoas inscritas e tal. Eu falei, bom, 100 e pouca deve ter quebra, né? Não sabia nem o que era quebra na época, mas eu falei, por 100 pessoas, né? Tá super bom. Aí eu cheguei pro Zé e falei, não, tudo bem. Então, vamos fazer. A minha falha foi que quando eu abri o passaporte, meu passaporte estava vencendo já. E era na época que era aqui na 7 de setembro, não, Avenida Tiradentes, naquele prédio da Polícia Federal. E agora, né? Aí eu tinha que estar lá, tipo, o evento ia ser na segunda-feira, eu descobri que meu passaporte estava vencendo na quarta. E você tinha que ter um prazo, pelo menos 7 dias para poder emitir passaporte. Eu não falei pro pessoal lá do escritório para não alardear, porque já estava tudo certo na Coreia, imagina, não tinha nem possibilidade de eu não ir. E você estava tentando correr por... 6 da manhã, eu estava lá na Polícia Federal. Não, acho que eu cheguei super cedo, mas a porta abria acho que às 8 horas, então 6 da manhã eu estava lá na fila, já tinha gente na fila. Finalmente chegou a minha vez, 8h30 eu acho. A pessoa falou, mas cadê o seu certificado de naturalização? E de qualquer forma, isso aqui vai demorar 7 dias. Eu falei assim, não, você não tá entendendo, eu vou perder meu emprego. Eu vou com o meu chefe pra Coreia, você não pode fazer isso comigo. Bom, não é meu problema. E aí, você precisa de documento? Então tá bom. Aí eu tinha uma estagiária. Era assim, eu sei que hoje não é politicamente correto falar essas coisas, né? Mas nós duas, a gente era muito... Chegava chegando, bagunçava com todo mundo, sabe? De brincadeiras e tal, né? Falei, eu vou chamar minha estagiária. Falei, Bia, traz aí pra mim a minha certidão tá aí no escritório e tal. Daqui a pouco, juro, todo mundo virou pra porta. Que eis que adentra aí a Bia, toda radiante, né? A Bia entrou radiante, com meu certidão na mão. Ela gritava, chefe, tá aqui a minha certidão, né? Isso na Polícia Federal. O pessoal olhou aquilo tudo acontecendo. O que é isso, né? Chefe, tá aqui sua certidão. E aí, você tem que ir, senão você vai perder. Mas foi um escândalo ali. Todo mundo veio saber o que era. O pessoal ficou no final totalmente sensibilizado. Torcendo. Se tivesse alguém filmando, teria dado ali super visualização, né? E aí eu consegui, no dia seguinte, saiu meu passaporte, assim, fui pra Coreia. Quando eu cheguei na Coreia, eu com 26, 27 anos, o pessoal achava que servia café, né? Você vai pras reuniões, o pessoal não olha pra você e tal, de fato... Pela idade e pelo machismo. Pela idade e pelo machismo, os dois juntos, mas eu não tinha ainda vivenciado aquilo. Nem imaginava. Não, nem imaginava. Eu achava que era aqui no Brasil. Que o mundo todo era uma Tuzini. Era uma Tuzini total, entendeu? Tá. A gente vai fechar as operações. Doutora Shin, eu com 28, tá lá discutindo, né? 20 e poucos anos, com contratos. Eu nem imaginei que tinha machismo. Você tem, óbvio. Né? Tem mais etarismo. Mas não nesse nível. Aí eu fui. E nesse evento... Acho que eram 120 empresas coreanas. O Zé Luiz que falou. E eu falei, porque Zé Luiz pediu para eu falar. Falei, Zé Luiz, eu não sei se vai pegar bem.
Ah, já tinha percebido que não... eu já tinha percebido. Falei, poxa, o pessoal aqui não valoriza nada. As mulheres ainda jovens e tal. Não sei se eles vão me levar a sério que eu sou advogada. Ele falou, se você não tentar, você não vai conseguir jamais. Você veio aqui para isso. Eu comecei falando, né? Em inglês? Em coreano. Em coreano? Em coreano um pouquinho. Pedi desculpas, que meu coreano ainda não era 100%. Que eu ia falar inglês. Falei inglês e terminei. Mas quando eu terminei, eu tava assim, tremendo tanto. Tava quase chorando de nervosismo, né? Porque aquilo era um momento... Primeiro eu tinha uma emoção de... Eu não acredito que eu tô aqui na Coreia. Foi a primeira vez que você voltou ou não? Eu voltei como profissional, né? Tá. Então eu não acredito que eu tô aqui na Coreia. Falando na Kita. Na frente de empresários. Na frente de empresários, 120 empresários. É uma mega emoção, né? De você retornar. Porque você tem, quando você cresce como imigrante, você tem momentos, você fala, como teria sido minha vida se eu tivesse continuado na Coreia? Né? Será que eu teria acesso a tudo isso, como eu estou tendo agora? Essa vida que a gente está levando, né? Tem sempre esses momentos. E naquela época foi, assim, alguns segundos em que aquilo tudo... Eu saí, fui direto para eu chorava, assim, porque foi um negócio muito... É lógico que foi uma droga a minha palestra, né? Eu tenho certeza que deve ter sido válido, mas tava nervosa, né? Aquela sempre primeira vez. Mas isso é um achômetro, você recebeu um feedback negativo. Não, mas o feedback negativo... Não, o feedback é que a gente conseguiu vários clientes coreanos. Então... E de lá, o Tozini se tornou número 1 em investimentos estrangeiros coreanos no Brasil. A maioria dos os bancos coreanos, a Hyundai, todas as Samsung, todas as grandes, eu participei de alguma forma, como Tozini Freire, né? Então, eu acho que foi um momento importante. Porque no fim do dia, quando você vê o outro passar o momento... Porque por mais que você não quisesse transparecer, eu acho que os executivos que estavam lá me assistindo, eles acho que meio que sentiram, né? Olha essa advogada jovem, nervosa. Podia ser minha filha. Podia ser minha filha, entendeu? Ou minha namorada, sei lá, né? E ali, eu fiz grandes amigos. Tanto é que... Eles eram ainda Teri, né? Você sabe Teri. Depois, agora mudou um pouco a forma. Agora eles são pusar de anime, sabe? Mas quem foi ver a palestra eram níveis Teri, assim? Teri. Tinha Teri, Kwajang, Pujang, mas só que os Teris que estavam lá, hoje eles são Pujajang. Alguns já até já se aposentaram, né? E a gente acabou fazendo uma grande amizade com esse pessoal todo. Então, é uma história muito bacana nesse sentido, né? De você... Nessa viagem pra Coreia, depois juntamente com... depois eu comecei todos os anos. Eu ia 2, 3 vezes ao ano. Mas nessa primeira vez você levou o Zé Luiz, né? O Zé Luiz. Você teve que, no caminho, explicar o que é a Coreia, mais ou menos, como se come, como se bebe. Eu lembro claramente assim, eu cheguei, acho que um dia antes para preparar, né, tudo, né? Pra saber se estava tudo. Porque a gente ia visitar... Depois eu voltei novamente com ele, aí então já visitando os clientes, né? E quando eu fui, a gente tinha um jantar com, acho que um potencial cliente que eu acabei conhecendo e tal, e eles nos levaram para aqueles jantares handshake, sabe? Mais tradicional, que vem 200 pratos, você tem que ficar sentado de joelho, né? No chão. No chão, né? E eu, depois de 20 minutos, eu tava me contorcendo inteira que eu não tava conseguindo. Eu estava... Uma postura plena, porque ele já estava acostumado, né? Viajar o mundo afora, fazer esse tipo de negócio. Depois ele acabou me ensinando, né? Hoje me vira em qualquer lugar, eu não bebia, eu bebo hoje. Então, assim, eu acho que ele me ensinou muita coisa. Ele já conhecia mais ou menos essa cultura de bebida, de negócios coreano também? Já conhecia. Ele já tinha ido muito para o Japão, né? Então, é meio parecido nessa parte. Essa parte da cultura, né? Da janta e tal. De jantar e confraternização é muito parecidas, né? E você tem parentes na Coreia? Todo mundo, né? Eles sabiam que você estava voltando? A raiz que eu tenho é aquele que eu falei na minha introdução. Não tem primos aqui? Meu pai, minha mãe, meu pai faleceu, meu irmão, com minhas sobrinhas, minha filha, meu marido. E quando você volta pra Coreia, a família ficou sabendo? A gente tá voltando como advogada pra falar? Eu acho que a primeira vez que eu fui, eu liguei pra eles. Só liguei, porque eu tenho uma família muito grande. Minha mãe tem 9 irmãos. Ia perder tempo visitando todo mundo. Ia ser difícil, mas eu liguei pra alguns. Na segunda, depois eu fui encontrando eles, né? Mas não é toda vez que eu vou, porque... É o que você falou, né? Não, mas é que eu imagino, né? Nossa, lembra da Xin, a filha de não sei quem? Tá voltando agora pra Coreia como advogada pra palestrar nas empresas, né? Eles falam, quando tem... Depois fui nas universidades, falar nas universidades. Então, o pessoal fala, né? Fala, pô, se você volta aqui como profissional, né? Então, que bom que você está vivendo o Brazilian Dream. Isso aí do meu lado, né?
E aí, então, um primeiro job, um primeiro caso que entrou uma área já de especialidade sua, que era renovatórias. Depois você também tem esse grande projeto que é trazer investidores coreanos. E aí, E aí, tudo isso num período muito curto, porque eu vendo o currículo, o LinkedIn, logo depois você já começou a entrar de cabeça no compliance. Então, o que aconteceu? Porque o escritório de advocacia, como eu falei, em camadas, né? Uhum. Quando eu estava no Korean Desk, o Semin trabalhou comigo, logo depois do Semin tinha a sua, a Esté, o Alberto, tinha muitos, assim, tinha um grupo. A minha vontade real era de montar um Korea Desk muito forte. E poder também já preparar ali o caminho para os próximos que pudessem vir no meu lugar, porque o porquê da diversificação era que eu queria dar também essa chance para a segunda, terceira geração entrar e realmente firmar no Korea Desk. E daí que eu comecei também a visualizar outros campos de atuação, né? Porque tem duas coisas. Você também, lá nos Estados Unidos especialmente, tem muitos que são heads de Korea Desk, né? Isso também começa na Europa. Só que se o mercado não é muito grande, você fixar no único item também te limita em termos de tal. E ao mesmo tempo eu já estava muito envolvida na gestão do escritório, no desenvolvimento de novos talentos do escritório. E eu vislumbrei que precisava ter essa área de prevenção. Por isso que eu montei essa área, tanto é que hoje a área de compliance do escritório, nós temos 5 sócios junto comigo. Eu, inclusive, né? São 5 ao todo. Nós somos melhores do mundo, né? Todos os rankings que você olha, Rosine Freire, número 1 de compliance. E na época a palavra já era compliance? Não era. É porque virou moda agora. Eu quero até falar disso, porque eu já estou fazendo isso mais de 15 anos. Né? Mas então, essa parte do Korea Desk, isso que aconteceu. Então, a gente acompanhou, acho que a Hyundai entrou em 98, 97 no Brasil. A gente negociou toda a entrada da Hyundai. Os bancos já estavam nos anos 90, todos os bancos entraram. E quando chegou no anos... Não, na verdade, Hyundai entrou em 2000 e pouco. Eu estou aqui confundindo os anos. Mas em 2000, acho que no início de 2000. E aí, no meado de 2000, eu atendi um cliente que era um cliente americano de fundo de investimento. Só que o fundo de investimento é assim, né? Eles fazem vários negócios para dar o retorno para os seus investidores. Eles tinham feito um investimento muito grande na área de infraestrutura no Brasil e não tinha ainda uma legislação própria para esse tipo de investimento. E eles... eu acho que eu conheci ele em algum lugar, ele me procurou, ele falou, Axim, eu estou pensando em mudar de escritório, porque o meu outro escritório não está entendendo o que eu estou passando. E a gente está com um assunto muito sério. E quando ele me mostrou o assunto, me falou todos os detalhes, eu também, particularmente, achei que não era um assunto que tinha ali tanta relevância? Não temos relevância, mas que teria um risco muito grande em termos jurídicos pelas evidências e tal, porque o que estava por trás é que eles tinham uma suspeita de que a operação deles no Brasil tinha sido iniciada através de pagamento de propina, né? E a gente não tinha muitos dados, né? Mas, ao mesmo tempo, ele queria alguém que pudesse estar lá acompanhando eles, entendeu? Porque era uma preocupação muito grande dessa suspeita. Então, ele queria alguém que pudesse orientá-lo e tal. E a gente trabalhou nesse caso, acho que há alguns anos, e o caso acabou embolando, entrou no CPI municipal, CPI federal, estadual. Então, foi um assunto que ganhou uma relevância, não por conta do cliente em si, mas o assunto que estava ali afeto, que era justamente a questão da falta de regularização dessa parte de infraestrutura. Então, era CPI para tudo quanto é lado. Aí eu fui procurar o Zé Luiz. Eu falei, Zé Luiz, eu acho que é bacana como advogado estar trabalhando num assunto que gera anos e anos de honorados e não tem muito mais de acompanhamento, de orientação, mas eu acho que a gente como advogado, a gente deveria antecipar, né? Eu acho que deve ter algum trabalho de antecipação, não é possível. Porque no fim do dia, se ele tivesse checado algumas informações, será que ele teria realmente feito esses negócios que eles fizeram? Antecipar seria literalmente se prevenir. A prevenção, total, né? Porque eu falei antecipação mais para as pessoas entenderem, mas o termo técnico é a prevenção.
Aí ele falou, tem uma coisa chamada compliance, que lá nos Estados Unidos o pessoal tem falado bastante. Por que você não vai dar uma olhada no compliance, né? Eu falei, tá bom, eu vou olhar, mas ao mesmo tempo acho que a gente consegue lançar um produto a partir desse caso, que é como proteger reputação corporativa. Então a gente lançou uma área que é gestão de imagem corporativa. Olha, é branding hoje, isso aí. Gestão de imagem corporativa, a gente lançou essa área no começo de ano 2000, então já faz mais de 20 anos. E a gente trabalhou muito em alguns casos super relevantes no Brasil. Já preocupado com um gerenciamento de crise, isso. Tá. Perfeito, Thiago. É perfeito. Então, assim, de lá, depois foi um pulo, né? Uhum. Você vir para compliance. Porque quando a gente começou a atuar na gestão de imagem corporativa, que nada mais é gestão de crise, então que hoje a gente tem uma área de gestão de crise lá no escritório, mas a origem é prevenção. É prevenção. A gente viu que, de qualquer forma, a crise é crise, você está no meio ali da tempestade, mas que você podia realmente ter antecipado muito mais. Então, eu fui conhecer um pouco do compliance e, coincidentemente, por isso que eu falo na minha vida está cheio de coincidência, a pessoa que mais falava sobre o assunto Joe Murphy, ele estava no Brasil, passando as férias no Rio, com a namorada. De férias. No Rio. No dia do Rolling Stone. Era show de Rolling Stone na Copacabana. Famoso show. Eu consegui um único, que tá tudo soldado. Eu consegui uma passagem, fui até Rio. Conversei com ele, acho que até horas e horas sobre o assunto, o que eu acreditava que podia ser diferente e tal. E ele começou a me dar uma mega força. Ele me levou para uma das principais associações de Corporate Compliance. E assim começou. E aí a gente começou a conversar, ele nos apoiou muito, depois ele voltou ao Brasil para falar sobre o tema. E falar de compliance, como você falou, você dava Google, compliance, você só tem em bancos, né? Na época, era puramente regulatório bancário. E ninguém falava de compliance. E essa associação que nasceu nos Estados Unidos, chama Society of Corporate Compliance and Ethics, que também foi antecedida a uma outra na área de saúde, chama Healthcare, né? Healthcare Compliance Association. E o Joe estava envolvido desde o início. Aí ele me levou para lá, ele falou, Chim, por que você não vai conhecer um pouco dessa associação? É uma junção de várias empresas relevantes que acreditam nas mesmas coisas que você está pontuando aqui. E quando eu fui para essa conferência que foi em Chicago, e a origem dela foi com Microsoft, algumas empresas grandes da área de saúde. Então isso daí já é bem depois de Nixon, depois de todos esses casos. Tá. Eu achei que era uma coisa que surgiu já daquela época. Não, começou porque eles tinham uma fase que ele começou pelo healthcare. Tá. Nos anos, acho que no começo de anos 90, acho que o healthcare, a área de saúde, tinha muitos problemas de fraude. Então, o Departamento de Justiça americana, como a promotoria daqui, eles foram com tudo em cima da área de saúde e foi necessário, então, eles criarem algumas estruturas de prevenção, né? E aí eles lançaram 7 elementos, né? Que não basicamente o compliance rapidamente. Você sabe dos riscos da sua organização? Toda organização tem que saber os riscos da sua organização. No mesmo que você consegue mapear quais são os seus riscos, a partir dos riscos você cria algumas políticas. E essas políticas, que começam com o código de ética, né, o código de conduta, né? Muitos preferem falar código de conduta porque ética são vários. E aí você, a partir desse código de conduta, você cria as políticas e não adianta nada você criar as regras se você não divulga. E se você não segue também. Você não divulga, você tem que divulgar. Pros colaboradores. Seguir, o pessoal fala, pô, não conheço, você não me falou, você guardou na gavetinha. Entendi. Como que eu vou saber quais são as regras da organização? Então, você identifica os riscos, você coloca estrutura através de código, tem as políticas, através das políticas você comunica essas políticas. Não adianta nada você comunicar se você não tem meio de fazer as pessoas voltarem para você se tiver alguma dúvida. Você tem canal de denúncia. Não adianta nada você ter canal de denúncia, porque no momento que você recebe... Você tem que executar. Você tem que criar os 3 poderes dentro da empresa, né? Você tem que fazer o legislativo, o executivo dentro de uma empresa. Você cria canal de denúncia, você recebe alegações, você tem que investigar. A parte da investigação você vai
ter a parte da sanatória, né? Você tem que remediar, porque sempre tem algum problema de controle, você vai remediar, melhorar seus controles e vai monitorar. Então, esse é a grande estrutura de compliance. Logicamente, a gente foi evoluindo desde então. Né? Mas quando ele surge, eu imagino que por maior que seja a empresa, e ela entenda a importância disso, fica difícil dela querer implementar, então, todos esses departamentos dentro. Então, eu acredito que no começo foi meio que terceirizado. No começo, aliás, tem algumas partes disso que até hoje é terceirizado, né? Hoje em dia usa muito a parte de software, tecnologia para poder ajudar. Né? Tá. Mas você tem partes que terceiriza, mas nossa intenção era puramente divulgação. Então, como não tinha nenhum lugar, eu lembro de ter feito um plano de ação que era: vamos primeiro conscientizar a necessidade de educar o mercado, né? Por isso que a gente montou uma associação, onde eu conheci o Cláudio, inclusive. Né? E o Cláudio foi um dos primeiros membros a entrarem nesse fórum de Compliance Officer que a gente criou, com 3 empresas. E hoje nós temos mais de 100 empresas que são associadas a esse fórum. Né? Mas duramente no compartilhamento de experiências. Né? Porque como você trabalha com conduta humana, o que deu certo para você pode não dar, porque depende muito da estrutura, da cultura da organização, né? Então, a gente foi evoluindo. E aí, a partir daí, a gente criou uma área, veio Lava Jato. Lava Jato foi o grande teste, digamos, a gente já estava totalmente estruturado. A gente atuou vários casos de Lava Jato. Então, essa é a história, o resto é história. Então, mas aqui no Brasil, teve antes da Lava Jato, algum primeiro grande escândalo, caso que motivou as pessoas a procurarem a entrar nisso? Ou foi literalmente por questões de valores? Não, né? E quando a gente lançou a área, não tinha lei anticorrupção no Brasil. Foi 2014. 2014 que entrou em vigor a lei anticorrupção, que traz no seu bojo a necessidade para as empresas que tiver implementado o programa de integridade, tem lá um incentivo, né, que é a redução da multa. Né? A partir daí foi percebido que não adianta nada você criar regras tal se você não tem uma cultura para a integridade, né? Cultura de integridade. Isso foi feito agora recentemente, esse reforço da necessidade. Então, quando nós lançamos a área, foi até interessante que eu lembro de ter feito uma matéria, saiu uma matéria na revista Exame, sobre o assunto que a gente estava lançando essa área. Isso antes de Lava Jato, antes de tudo isso. No começo de Lava Jato 2014, acho que 2009, 2010, não sei, foi... Essas entrevistas você tá challenge, né? Tá desafiando a minha memória, que eu não lembro direito. Mas e aí, quando saiu a matéria, sabe que ligou uma empresa? E eles disseram o seguinte: olha, Shin, li a sua entrevista, adorei, porque isso é uma coisa que eu tô pensando há muito tempo. Como que a gente consegue diminuir, mitigar os riscos? Porque os riscos podem ter impacto financeiro grande e, logicamente, acima de tudo, a reputação, né? E a gente queria trabalhar com vocês para ver como que a gente faz, estrutura isso. E corrupção, na época, quando não saiu o Lava Jato, hoje em dia é muito mais dito, né? Era algo que ninguém queria falar, né? Todo mundo já passou por isso. Eu sei que os lojistas, os comerciantes, todo mundo já vivencia algum tipo de situação, né? Mesmo os que não têm esse viés empresarial. Mas nosso dia a dia pode ter situações de corrupção. Por causa do ambiente. Do ambiente. Então, isso é uma realidade. E vamos criar junto. Era uma empresa na área de logística. E a gente criou, mas eu digo para ele que hoje a gente podia ter feito um negócio melhor, né? Porque também a experiência vai evoluindo, né? Tá. Então, tinha algumas poucas empresas, tanto é que a gente fez a área de compliance, mas também eu continuava tocando a área de investimento, M&A. Então, eu fazia muito mais M&A, área corporativa, do que a área de compliance. Quando o compliance começou a ganhar projeção, aí que eu deixei a área empresarial, apesar dos meus décadas de experiência na área empresarial, eu deixei a área empresarial para poder focar na área de compliance. Porque fusão tem muito a ver também, né? Porque você tem que investir... Eu trabalho agora como eu presto serviço para a equipe que faz M&A. Então, todos os investimentos, né, quando você faz aquisição, você tem algumas empresas que têm mais risco A. Nesse caso, a gente entra para fazer uma avaliação das empresas. Tá. E aqui, assim,
Eu sou muito descrente em relações a correntes de pensamento, políticas e principalmente quando envolve muito mundo corporativo. Então, na minha cabeça, por exemplo, existe um escândalo de corrupção numa empresa. É muito fácil a empresa terceirizar um executivo e falar assim, não, não foi minha empresa que teve um escândalo, foi um tal executivo. Isso, obviamente, quando você não está falando dos sócios, dos fundadores, mas é muito fácil, assim, de uma certa forma, a cabeça, né, sair ileso e terceirizar a culpa e até negociado. Tipo, você assume a culpa aí, igual a gente vê nos filmes, nas séries, né? Você assume a culpa por mim, você vai passar por isso, mas você vai ser recompensado. E aí a imagem não pega tanto, assim, para a empresa. Eu sei que todas as empresas, elas se preocupam com a sua imagem em relação se elas são éticas ou se elas são até entrando no mundo SG, falando da parte do meio ambiente, da parte social. E eu entendo que é tudo business, é tudo negócio. Se não tivesse muito dinheiro, seja pelo medo por conta de uma punição, de uma multa, ou seja pelas quedas nas vendas, se elas estariam realmente preocupadas. E aí você está aqui hoje, obviamente, no lado do perfil do advogado, né? Isso é uma coisa brasileira. O que eu falei alguma coisa que é muito viajante, assim, não. Não, vai respingar em todo mundo. Não, eu acho que você tem uma visão realista, mas pessimista, né? Uhum. Porque eu acho que você desconsiderou o mundo de hoje, de redes sociais, e os consumidores estão cada vez mais conscientes. Apesar que eu tenho um pouco de reserva quanto à superficialidade das informações e tal. Mas, por outro lado, eu vejo pela minha filha e a turma dela, tá? Elas são, hoje, pessoas muito mais conscientes como consumidores que qualquer outro já foi. Na nossa época, falta de comunicação, você não tem viés, né? Você compra porque você precisa daquele produto, mesmo porque não tem outros produtos. A grande maioria, tô falando. Acho que a competição é muito restrita, a concorrência é restrita, então você tem alguns produtos, né? Hoje, poxa, desde quando você falou de cerveja, que você é expert em cerveja? Desde quando você fala em cerveja feita caseira, né? A gente tem essa possibilidade de ver diferentes produtos, né? Acho que no momento que você tem diferentes possibilidades de busca, você também cria consumidores muito mais atentos. Isso é uma força gigantesca, né? Vamos falar de organização. Por que organização? Por isso que eu acho que a área de compliance é uma área que é permanente, né? Um trabalho permanente. A ponto da cultura. O que é cultura de organização, né? Se você entra um novo CEO com viés muito mais agressivo, buscando resultado a todo custo, pode mudar em algum tempo muito mais rápido que a projeção da cultura. Por isso que a organização tem que saber expelir, né, o que não faz parte daquela cultura. Que não adianta nada também um único voz pedir o que deve ser feito se de baixo não faz, porque já tem uma cultura existente. Então, eu acho que é desafiador, eu concordo com você, mas, por outro lado, eu vejo, sim, que tem muita coisa positiva. Lava Jato trouxe justamente esse lado, escancarou aí das organizações, né? Poxa, você vê, tem casos de grandes organizações. O Petrobras foi isso, né? A decepção generalizada que sentiu, aquele orgulho de trabalhar na Petrobras, né? Você vai falar com qualquer... Tem família de gerações e gerações que trabalham na Petrobras, né? Eu tenho orgulho, né? Tal. E passar por aquela... Então, eu acho que essa questão cultural de resgate, esse engajamento, resgate cultural... E que não tem nada de advogado somente, né? Porque a história de compliance, o legal do compliance é que não é somente advogado. Passa por vários profissionais. Então, tem comunicador, que é compliance officer, tem diversas outras, né? Então, eu acho que, no fundo, acaba sendo mais uma estrutura que ajuda a fortalecer uma organização e a própria organização espelhe, né? Pra gente não personalizar demais, né? Porque cada vez mais que você tem ali uma estrutura acionada muito mais pulverizada, né? Então, você comprou uma ação de X, vai. Porque uma empresa grande, por exemplo, eu sou uma empresa grande do mercado de carne. É muito fácil eu criar uma nova etiqueta. E aí desassociar, por mais que você tenha... Muitas empresas de Lava Jato mudaram de nome. Exato. Mas aí dá pra falar que a cultura também mudou? Então, mas é que tá. Esse é o ponto, né? Você precisa certificar que
as cabeças, de forma geral, estão mudando, mas o risco está aí, né? O risco acho que é diário, não tem como... É porque a impressão que me passa é assim, são empresas... Uma empresa pequena entra num escândalo desse, ela não tem a capacidade de só trocar o nome e continuar tocando. Ela vai fechar, ela vai ter que realmente fazer uma nova empresa, uma nova... E aí dá tempo para fazer uma nova cultura. Mas uma empresa tão grande, com tantos já colaboradores, envolve o escândalo, é muito mais fácil só trocar o nome fantasia, fazer um rebrand, do que mudar totalmente a cultura organizacional. Eu não sei se é fácil, né? Fazer rebranding, mudar tal, mas eu acho que muitos podem entender isso como se fosse um mero procedimento. Por exemplo, eu pago quanto eu devo, eu pago, agora vamos pro next. Exato. Acho que você quer dizer, né? Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Acho que... eu sou contratada muito para falar com o conselho de administração, né? Tá. E aí você sente realmente uma abertura? Ou eles querem muito assim, não, seja prático, o que isso e pronto resolve? Ou eles estão realmente... Não, eu acho que durante o Lava Jato você tinha os conselhos muito mais preocupados, né? De saber como que pode mudar. Mas, novamente, acho que é um ponto de atenção permanente, entendeu? Porque a pressão pelo resultado aumenta cada vez mais, né? Continua aumentando, né? A Lava Jato facilitou explicar o seu trabalho. Muito mais. Acho que Lava Jato, acho que trouxe essa sensibilidade para o tema, sabe? O pessoal fala, pô, é interessante, deixa eu entender melhor. Quer dizer que diminui a multa? Quer dizer que, entendeu? Não vou pra cadeia, então me explica, né? Entendi. Então tem muito mais disso. E antes da Lava Jato, quando era difícil explicar, é meio lógico pensar que como você já tinha mais proximidade e tinha até um Korean Desk lá na Tozini, que os primeiros que você pudesse oferecer esse serviço fossem as empresas coreanas, não? Não necessariamente, né? Mas tentou... Eu tentei, mas só que a minha imagem perante as empresas coreanas é tão corporativa que falar de compliance para eles, eu acho que não, não sei, não surtiu muito assim, business com isso, mas... Mas acho que a gente teve uma pequena lava-jato na Coreia alguns anos pra cá. Você acha que agora não muda um pouco isso? Eu acho que eles têm um pouco mais mais consciência, né? Tanto é que nesses fóruns internacionais você vê cada vez mais empresas coreanas participando como atendente. Em termos de compliance, empresas coreanas, você, num chutômetro, tá? Não tô falando assim para você dar uma verdade absoluta. Você acha que elas estão mais avançadas ou mais atrasadas que as empresas daqui? Eu acho que tem uma questão muito cultural na Ásia em geral, na Coreia, na China, e eu acho que tá mudando agora, porque Coreia tem muito toma lá da cá, né? Uhum. Tem muito da cultura. Você vai visitar alguém, você leva um presentinho. Se você não leva um presentinho, parece que você está sendo desrespeitoso. Uhum. E se você leva um presente muito grande, também você tá meio desrespeitoso. Então, assim, eu acho que essa cultura de toma lá da cá, de oferecer, precisa, acho que, reforçar muito de que isso não pode ser na procura de alguma vantagem, né, em troca. Né? Tanto que esse secretário... Você veja os seriados coreanos. Exato, Não tem um seriado que não tem corrupção, propina envolvida, promotoria sempre atrás de esquemas, uhum. né? Que você consegue chegar lá quando você sabe quem você conhece, quem você sabe. Então, eu acho que tem essa estrutura muito de quem é quem ainda, né? Da questão da hierarquia muito forte. Inclusive, no casamento do filho do Ban Ki-moon, do filho do secretário-geral, virou notícia de que era o casamento que não estava aceitando o Puju. Não estava aceitando o envelope, né? Ele acho que tem que... justamente, ainda mais ele, né? Então, mas ele é um cara que vivenciou muito o mundo afora. Ele teve à frente, antes a gente estava falando muito das questões dessa luta anticorrupção, né? Luta assim, anticorrupção, certo? Então, teve muito envolvido nos temas, eu imagino que sim. Eu acho que a Coreia tem uma questão de imagem, eu acho que os seriados tal retratam uma Coreia muito mais, como que eu posso dizer, interligada, né? A sociedade muito com base em... Tá cheio de conflito de interesse ali, né? Uhum. Né? De privilégio de alguns, né, em detrimento dos poucos, isso, da minoria. A Lava Jato teve impacto fora do Brasil também, assim? Nossa, o Brasil foi muito conhecido. Se você tem, acho que todos os meus colegas na área, onde quer que eles estejam, sabe que é Lava Jato. Lava Jato tem impacto muito grande. Mas um impacto positivo ou negativo? Eu acho que teve positivo, porque eu acho que lançou ali, expôs de uma forma... Assim, o Brasil ser um país
com risco de corrupção, o pessoal era já ciente, né? Uhum. Então, você pega os mapas de calor, né, International, Transparency International, que eles colocam a percepção de corrupção no Brasil, sempre está lá. Quanto mais vermelho, é pior, tá? Então, tá lá no a estratégia do Peru. Laranja, vermelho e tal. Então, o Brasil sempre foi. Agora, acho que o que o Lava Jato fez foi projetar o Brasil de que o Brasil é um país que tem aplicação da lei, né, punição, etc. Uma possibilidade de mudança nisso daí. Tem uma possibilidade de mudança. Mas já foram quase 10 anos em cima disso. Nossa, é uma loucura, né? A gente vai fazer um mega evento agora em comemoração a 10 anos de lei anticorrupção, no final de julho agora. E foi uma boa lei? Foi uma boa lei, acredito que sim. Eu acho que a lei é a primeira lei que você traz uma sanção bastante severa para as organizações, para as empresas. Porque até então, o que você falou agora há pouco. Tem aqui, ó, o bode expiratório vai ser essa pessoa, né? Vamos combinar, né? Eu acho que a empresa não tem tanta penalidade, eu acho que tem. Logicamente tem seus questionamentos, desafios, né? Podia ser melhor, mas era o que dava para fazer. Eu acho que onde forçou as organizações entenderem melhor seus riscos e desenhar um programa de integridade a partir de então. Agora, se não quiser estar respondendo, não tem problema nenhum, porque eu sei que é um assunto sensível. Faz sentido, depois de largar o judiciário, o Moro entrar nessa área nos Estados Unidos e ficar pouco tempo? E ele seria um bom consultor? Não, eu acho que é difícil você falar dos outros em termos de plano de carreira, né? Mas eu digo, não fosse o Moro, se fosse uma pessoa do meio jurídico que estava trabalhando exatamente nessa área. Aqui Brasil, não tem, nos Estados Unidos tem o revolving door, né? É muito comum você ficar. Você não fez concurso, alguém te indicou, ficou no cargo público durante 2, 3 anos, sai de lá um pacote super bom em grandes escritórios. É muito comum isso. Tá. Na Coreia também. Na Coreia também, né? A Coreia acho que tem sido cada vez mais que falar de law firm e tal, mas no Brasil não é, porque te dá uma estabilidade. Então as pessoas enxergam meio feio isso. Não, e não é só feio, mas eu acho que aqui no Brasil as pessoas veem o concurso público com o servidor público, às vezes como uma coisa funcionário público a longo prazo. Entendi. Né? Mesmo porque que mudou as regras de benefício, mas para quem se tornou juiz lá atrás, quando eu me tornei, poxa, os caras têm já a vida feita, porque eles vão se aposentar com mesmos benefícios. Estão na fase da aposentadoria. Não se almejava outra coisa. Então, mas ao mesmo tempo, a gente está vendo cada vez mais os promotores, juízes questionando se é realmente essa vida, né, que eles querem, né? Tá. Acho que no caso dele, tem uma questão da projeção, do desgaste. Acho que deve ser uma mistura, entendeu? É difícil dizer, né, dele, porque foi um impacto muito grande. Não, mas eu não digo nem tanto nas motivações pessoais, porque isso, como você falou, é só calçando os sapatos dele para saber, os calçados dele, para saber quais são as motivações. Isso daí eu digo é justo cada um decidir por si só, mas eu digo pela competência técnica. Olha, deixa eu te falar, toda vez que sai, a gente tem alguns ex-servidores públicos, né, os funcionários lá que foram funcionários públicos no escritório, que entraram como sócios e tal, eles demoram alguns anos para poder... Eu tenho um sócio, Marcelo Zenck, ele foi 22 anos promotor estadual, depois ele foi compliance officer na Petrobras. Ele tinha passado já 2 anos no setor privado, depois entrou. Até que ele tá indo bem, tá indo rápido. Mas sua cabeça é muito mais como Estado, né? Então, essa virada de chave, eu acho que requer tem que ser alguém que talvez... Faz mais sentido alguém que entende realmente a cultura corporativa. Acho que é possível, mas você precisa virar a chave. Tá. Não. Bom, a gente tá batendo tempo, eu sei que tem muita história, eu sei que foi difícil conciliar a agenda, mas eu acho que em vez da gente estender para tentar puxar um pouquinho mais, acho que vai precisar de mais conversas quando a agenda bater novamente. Uma hora bate, você viu? Eu sempre comento para as pessoas assim, né?
esse podcast, ele nasceu, a princípio, para ser uma coisa curta, porque eu não sabia se eu conseguiria bancar durante muito tempo e se teria interessados a fim de bancar uma alocação de um estúdio, a produção, a edição. Né? Então, eu imaginei, assim, 10, 12 pessoas iniciais para poder fazer, né? E até é óbvio que o seu nome aparece muito rápido, porque acho que agora ficou mais sentido, né? Pelas matérias que você cavou na imprensa no começo de carreira, né? Como a super advogada jovem da comunidade, né? Mas também, e também por causa do Cláudio. Quando o Cláudio acabou falando assim, eu conheço hoje, eu falei, nossa, é mais uma validação de fora da comunidade, então faz muito mais sentido ainda. Então já estava naquela lista inicial das primeiras pessoas. E por isso que, assim, eu falo assim, eu queria deixar as portas abertas, entendeu? Para poder vir, porque eu imagino que esse assunto compliance dá uma sensação boa do tipo, ver como está na moda agora, ou daquela sensação do tipo, vocês não sabem como surgiu tudo isso, não foi tão fácil assim. Não, eu acho que tem algumas coisas na minha carreira que me dá muito orgulho. Primeiro, certamente, eu acho que o fato de eu ter ajudado várias empresas coreanas a se estabelecer no Brasil e ter feito o que eu sempre sonhei, ser essa conexão. Eu acho que essa conexão a gente só fortalece com trabalhos como o seu, como o meu, como vários outros que você já convidou para falar aqui, porque só assim que a gente vai conectar a comunidade na sociedade, né? Acho que a imigração passa a ser relevante no momento que a gente consegue capitalizar, tornar o negócio capilar, né? Você tá em todas Sai da bolha. Sai da bolha, porque a gente consegue, a gente tem possibilidade. Quer ficar na bolha não tem problema nenhum, mas também seja alguém que faça diferente dentro da bolha, né? Então, acho que essas pequenas contribuições que a gente faz no conjunto não é coreana pelo fato da moda da Coreia, tá entendendo? É porque a gente, através do nosso trabalho, a gente está sendo cada vez mais relevante, né? E a gente está contribuindo, né? Outro dia, eu estava numa reunião super importante, tá lá, Shin Jae-kim, nome coreano, entendeu? Então, isso é uma coisa que te dá muito orgulho, né? E o segundo é, de fato, isso, a gente ter feito parte desse movimento, independente do momento que nós estamos passando, a realidade que a gente fez está fazendo essa mudança corporativa, fazendo as pessoas, né, que estão lá na direção pensando o que é fazer certo e o que é fazer errado. Né? Como eu posso fazer certo cada vez mais, também ser uma influência positiva dentro das organizações. Então, esses dois fatores dentro da minha vida profissional, eu acho que me traz muito orgulho mesmo. Né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu adoraria realmente falar dos temas mais técnicos. Né? Eu acho que nas próximas vezes a gente pode trazer o tema de compliance em si, alguns cases, né? Eu ia um sócio meu aqui pra gente falar, né? Ótimo. Né? Falar junto, lembra das histórias, né? Que a gente até, por questão de sigilo, a gente não pode estar todos os detalhes, mas as histórias contadas, né? Não precisa ser só nossa, tem várias histórias, né? E no final, acho que a gente tá vendo a sociedade evoluindo cada vez mais. Dá pra falar que se você tivesse feito um grande esforço num sentido de repensar até onde compliance chegaria, de que hoje a gente não falaria compliance, porque eu fico imaginando assim, é uma palavra complicada, é difícil traduzir. Vocês chegaram a pensar no tipo, em vez de vender como compliance, vamos vender como X, porque acho que vai ser mais fácil das pessoas entenderem. Tudo, conformidade, compliance, integridade. Quer dizer, tem vários, mas pegou compliance por diversas razões. É o que você mais gosta também? Eu gosto mais, mas eu acho que a gente precisa ver como vai fluir. Porque agora tem gente que quer associar a ESG, tem todos... Mano, o fato é que eu acho que são todos trabalhos preventivos, logicamente ESG é muito mais que isso, né? Acho que ESG, no fim do dia, a gente tem organizações cada vez mais fortes, muito mais que países, né? Eu acho que você entender primeiro o papel das empresas dentro das organizações, impacto quanto que ela pode, impacto que tem, sensacional. Então, por que eu falei que está estourando o tempo? Porque, na verdade, a gente tem um clube de membros que ajudam que apoiam esse podcast. Todo mundo que é membro paga R$20 por mês e tem o principal benefício é ajudar o podcast. Eu tento dar uma contrapartida, que é antecipar quem tá vindo. E aí, quem quiser pode mandar pergunta, pode mandar um classificado, né? Eu tô vendendo meu carro, tô vendendo uma máquina de costura. A gente também anuncia aqui. E também tem sorteios de prêmios. Então, eu vou ler primeiro aqui uma pergunta que a gente recebeu de um membro. É a pergunta do Bruno Kim.
Quando me perguntam o que eu estava fazendo quando as torres gêmeas caíram, respondo que estava conversando com uma veterana de faculdade de Direito, que no caso era a doutora Shin. Isso foi em 2001 e a carreira de Direito e as possibilidades que ela abre mudaram desde então. Como, por exemplo, a área internacional que cresceu muito. Para os jovens coreanos que pensam em cursar Direito ou estão cursando neste momento, sei que existem escolhas que dependem da vocação. Mas como está o mercado de trabalho, tanto na área pública como na área privada? Um abraço para você, que é referência como advogada. Sabe quem que mandou? Super conheço. Vocês estavam juntos quando as torres gêmeas caíram, é? Olha, eu tinha até esquecido, mas eu acho que é justamente nessa época que eu falava muito com ele. Um dos casos, ele era um dos assessores também, que ele foi assessor lá na Câmara Municipal, né? Mas um abraço mesmo. Outro dia acho que eu até vi no podcast, é muito legal estar aqui ouvindo dele isso. Olha, aqueles que estão nos assistindo, eu não tenho perfil de advogado. Hoje o pessoal fala, Shin, só fala com você, tá na cara que você é advogada. Mas foi uma construção, né? Eu acho que a experiência faz com que a gente também se torne cada vez mais a profissão que você escolheu, né? Então, primeiro, eu acho que o direito sempre vai dar amplas possibilidades, né? Direito, voltando um pouco, eu acho que te traz uma noção clara de quais são as premissas básicas que você tem que seguir, os princípios, né? E a partir daí, todo o resto das profissões, você pode ir para setor público ou privado. Tem gente que vai também, uma questão ideológica, para o setor público, né? Não é isso? Agora, setor privado também, cada vez mais, né? Tem inúmeros startups, empreendedorismo está em alta, que sempre vai ter um papel para os advogados. Então, eu super recomendo, apesar que minha filha está fazendo economia, mas ela quer fazer direito depois. Tá. Então, eu super recomendo, acho que continuo achando como uma das profissões que te traz essa base, né? Dá pra gente ainda... Como ser humano, o que faz? Você sabe que no fim do dia, tem outro lema na minha vida que é: o que eu não posso perder é a minha credibilidade e meu nome, né? Minha reputação é tudo. Porque qualquer coisa que aconteça, eu posso recomeçar. Se você tem a sua credibilidade intacta e sua reputação sempre em alta. Porque senão, o começo vai ser muito mais difícil, né? Recomeçar sempre vai ser difícil, né? Essa certeza a gente tem que ter, né? O mundo, não é mais restrito ao Brasil. Mundo é mundo. Hoje em dia tem visa que é nômade, né? Qual que você pode ficar 6 meses aqui, 6 meses ali. Eu acho que traz essa possibilidade para os jovens advogados ou aspirantes, né? Que fazer essa ou aquela matéria pouco importa no fim do dia, né? Porque você pode fazer uma outra coisa. Mas eu acho que direito é uma matéria que traz uma visão de todo e as faculdades hoje em dia estão se evoluindo nesse sentido, de trazer matérias muito mais atuais, né? Faz ciência de dados, né? Tem umas matérias adicionais ao direito hoje em dia que saíram um pouco as faculdades saíram daquela grade tradicional. Então, acho que acaba formando um profissional que vai ser um profissional multiuso. Pelo menos você vai poder também usar para você. Então, acho que eu super recomendo. Se for comparar na sua época, a gente dá pra fazer um paralelo, assim, por exemplo. Antigamente você falou que era qualquer coisa que você botava para vender, vendia. E naquela época as empresas coreanas ainda estavam pensando em entrar, você ajudou elas a entrarem. E então, quando começa a chegar um monte de empresa, se você é um jovem estudante de direito e você sabe falar coreano, como foi o caso do Semin, né? O meu amigo, e por exemplo, era uma área que dava para entrar. Agora as empresas, a maioria já entrou. Ainda é uma possibilidade para alguém que faz direito tentar seguir uma carreira vislumbrando essa ponte com empresas coreanas? Eu acho que hoje, assim, se você puder se especializar em algum tema, eu acho que você acaba atraindo a turma, né, ali, o seu Cláudio ali, porque você tem, por exemplo, eu sou especializada de negócio, tecnologia, o empreendedorismo, mas que empreendedorismo em quê, né? Tá. Em nada de tecnologia. Então, só você sabe aonde que estão os perrengues, aonde que a coisa pega, tá lá. Então, hoje mesmo recebi um pedido de uma empresa coreana que vende muito para o Brasil, exporta muito através dessas, não sei, tem os marketplaces, as plataformas. Plataformas e tal. E as perguntas que ele fez justamente é isso. Olha, como que eu chego, como que eu faço, quanto tempo demora e tal. Acho que se você tem experiência, você pode também estar
segmentando a sua atuação. Acho que isso pode ser uma boa, assim. Entendi. Porque não dá para botar todas as empresas coreanas dentro do mesmo mercado. Não dá só cada chegar e falar, olha, para você montar a empresa no Brasil, você precisa de 2. Hoje em dia nem precisa mais de 2 sócios, mas não é mais aquele discurso. Tanto é que esse discurso ficou até meio fora, né? Você vai lá para falar onde a coisa pega. Porque o investidor vai ter que entrar, mas ele quer antecipar novamente, prevenir. Então, acho que com essa cabeça, acho que você consegue, sim, abrir. Entendi. Então, os membros, eles, além de poderem mandar pergunta, como o Bruno mandou, e além de poder mandar anúncio classificado, eles também concorrem a sorteios de prêmios. Hoje a gente vai sortear um vale-compras de R$100 aqui no Tugi, que a gente ganhou gentilmente deles. E aí eu vou pedir para você fazer esse sorteio para ter já o compliance aqui em cima. É algo muito tecnológico, tá? né, gente? Então a gente está no site sorteio.com, é sortear o número entre 2 e 36. Por que é 12 e 36? Porque é o nosso número total de membros atualmente. O membro número 1 não vale porque é minha esposa, e aí eu ficaria mal, né? Eu imagino. Nossa, que coisa. Nossa, só. Então a gente parte do 2 em diante. É só apertar e falar qual foi o número sorteado. Prazer. Aqui, vamos lá. Vamos ver. Olha, 5, 3, 2, 1. E o número sorteado foi o 32. Então, você que é o membro número 32, eu vou entrar em contato para poder... que bacana. Você ganhar o vale-compra de R$100 no Tugi. E aí, então, a gente entra na reta final. Aí agora eu peço as indicações, tá bom? Uma indicação gastronômica, o que gosta de comer e aonde. Tema é comfort food, comida de afeto. Então, pode ser, não necessariamente comida coreana, mas geralmente pra gente, comida de afeto costuma ser comida coreana. Depois, alguma série ou filme de plataformas de streaming, para aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo do que realmente assistindo, dá um atalho, assiste isso porque isso é bom. E por último, se te botarem numa sala de Norebá, fala assim, hoje a gente vai fechar um negócio aqui, mas você precisa cantar uma música. Que música que você cantaria nesse... Vamos lá, comida. De tempos em tempos eu venho pro Bom Retiro comer no Asawan, que eu adoro, Tangseok e Jjajangmyeon. Tá. Esse aí é o comfort food, assim, na veia. E aí tô procurando ainda um lugar que tenha um bulgogi bom que ainda não achei, assim. Eu já experimentei de vários. Você prefere aquele bulgogi mais ensopado ou mais grelhado? Mais ensorpado. Se você tiver uma indicação, pode me passar. O segundo, com relação ao seriado. Gente, adoro o seriado. Entre o Netflix, eu acho que ainda tem um pouco do lugar que você se sente assim na Coreia, né? Você gosta de séries coreanas? Eu adoro. Apesar que quando eu vou fazer voos internacionais, eu assisto indiano, adoro, dou muita risada com Bollywood. Assisto muito seriado chinês, japoneses, que é totalmente diferente do coreano. Apesar que os chineses eu acho que estão com mais, até parecido com os coreanos, né? Com seriados coreanos. Eu tô assistindo, terminou agora, são 14 capítulos da Bad Good Mother. Chorou? Nossa, muito. Muito apelativo, não é? Eu gosto de seriado coreano, que eu choro bastante. Quando você tava falando lá da sua mãe, então sai da casa, e você também feliz com a sua filha, eu fiquei... Mas foi um negócio que... Eu acho que as mães têm, a gente tá falando disso, né? A gente tem uma força tremenda, né? Pensando nos filhos, né? É uma coisa impressionante. Eu não... Quando saiu essa série, eu queria assistir porque eu gosto muito da atriz principal. Ela é sensacional. Só que aí, quando eu comecei a ver sobre o que seria, eu não vou assistir porque eu acho que vai me dar alguns gatilhos de alguns conflitos. Não, aí eu não assisti, mas a minha esposa começou a assistir, todo mundo começou a assistir, falar que é bom. Eu falei, não vou assistir. Aí, de sábado para domingo, no domingo para segunda, faltava 4 episódios para minha esposa terminar de ver a série, e ela foi assistir na sala, e eu fui fazendo minhas coisas no computador enquanto ela assistia. E aí eu já sabia mais ou menos um pouco a história, aí eu falei, quer saber, eu vou terminar aqui de ver. Aí eu vi só os últimos 4 episódios, eu falei, meu Deus. Não, mas eu gostei bastante, eu acho que o seriado coreano tem um bom enredo, tem algumas coisas que será que acontece isso mesmo? Mas pouco importa, porque no final é ficção. Entretém muito, você acaba... Tá lá, você passa uma tarde inteira assistindo e você saiu do seu lugar, né? Logicamente tem a Advogada Extraordinária que... Gente, acho que foi um seriado que mais ouvi comentários dos meus amigos. Mas, assim, todo mundo. Tanto é que eu fui no Baekhyun, né? Que é isso? Baekhyun é o escritório coreano, Taepyeongyang. Tá. Que eles têm a baleia. É uma das salas de advogado. É famoso isso?
Eles, na verdade, foi inspirado lá, nessa baleia que tem numa sala de reunião que eles colocam, né? Então, algumas partes foram filmadas ali no Taepyeongyang, então é um escritório da Coreia que acho que deu. Então, mas o Bad Good Model lá também tem um pouco de promotoria, também tem um pouco todos os filmes coreanos têm, né? Nossa, assim, como tem, né, gente? Mas eu gosto. Eu acho que tem muito, né? E que bom que as pessoas estão descobrindo, né? E é um país pequeno, gente, consegue produzir tanto de produção, deixar para trás outros países gigantescos, né? Nessa semana especificamente, acho que o país que está dominando o top 10 é Coreia, de séries. É impressionante, né? Não, me dá muito orgulho. Mas enfim. E por último, música. Dentro de um norebang. Tem várias, né? Poucas. Em coreano é poucas. Mas eu gosto muito da música Imagine. Do John Lennon? Você é daquelas pessoas que monopoliza o microfone ou foge do microfone? Não, eu fujo. Eu já cantei mais, mas eu fujo. Tá. Então tá, muito obrigado pelas indicações. Novamente, Alex. Olha, gostei muito de estar aqui batendo papo com você. Foi, assim, muito tranquilo. Acho que o seu jeito de tocar não deixa a gente nervosa. Então foi ótimo. E novamente, eu acho que a minha proposta agora, nessa fase, com mais de 50, né? Já há alguns anos a mais, aí já vou me aposentar. Eu tô aqui, acho que para os jovens coreanos, eu sempre acredito que a gente precisa registrar, você sabe, porque eu acho que vem também do dado de compliance, né? Porque se você não registra, não tem, né? Você vê um pouco do documentário da história da colônia, com aquelas fotos bem antigas, que é bacana, mas hoje a gente está num novo mundo, então iniciativas como a sua vai poder registrar, sim, o quanto que a gente também fez para a sociedade brasileira, né? Como alguém também que se valeu muito. O Brasil nos deu muito. Nós também recebeu em troca. A gente também precisa contribuir. Eu que agradeço mais uma vez. Desculpa também insistir para vir, mas aqui insistiram comigo, tá bom? Eu só tava replicando, tinha que dar uma satisfação para as pessoas, tá bom? Fica portas abertas. E espero não ter uma nova Lava Jato pra gente ter que debater, mas surgindo qualquer outro assunto... Não, se tiver algum outro assunto eu venho, com certeza. Tá bom, então. Obrigada, viu? E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na próxima terça. Valeu. Obrigada.